Reza a lenda que no princípio do tempo um livro foi criado, e nele escritos os questionamentos mais inquestionáveis da ficção fantástica, capazes de enlouquecer o mais sábio dos sábios. Você está prestes a abrir as páginas do Fantasticron. Seria a estrada para a superhumanização pavimentada de tijolinhos como pílulas vermelhinhas, branquinhas e azuis? Por que a droga é tão presente na evolução e talvez na involução humana? Para responder a esta questão talvez inquestionável, o Fantasticron trouxe para a mesa um grupo de pessoas que talvez entendam muito do assunto. À minha esquerda, eu invocarei ela que já teve o cabelo tão colorido quanto os remédios da minha vovó Flávia Gazi. Drogas, né? Droga! Drogas. Damn it! Seu cabelo não está colorido Não. hoje. Tá. Você resolveu vir. Eu tô deixando ele ficar esbranquiçado dele, assim. Ah, eu gosto. Tá É mais na feitiçaria. Isso. Que temos Tô tudo. ficando bruxona. Exatamente. E um bruxo do humor que trouxemos hoje, ele sem Fábio Rabin. Fala, tava quase apagado aqui. Tava com soninho? Dá um soninho, mano, esse bagulho escuro aqui. É, gostoso, né? Por que vocês me chamaram pro debate de droga? Não entendi. Não tenho ideia. Descobriremos ao longo dessa estrada aqui, como eu disse, cheia de pílulas bacanas. Ele que é um cara baixinho como uma pílulazinha. Ele que é pequenininho, mas é muito divertido. Queridíssimo Zelune. Olá! Hello! Tudo bem? Oh, maravilha! O Zelune tá, assim, meio aluno do Harry, da Potterlândia lá. Como é que é o nome da escola? Hogwarts. Hogwarts. Obrigado. Potterlândia aí. Potterland eu acho mais legal de pedir Legal. pra cá. Aham. Eu estou aqui Potterlândia. hoje Potterlândia. trajado como um vendedor de sabre de luz gourmet. Quem Ah, quiser, aqui, talvez. Ó, temos amadeirados, tons pastéis, temos todo o sabre de luz aqui, ó. Vendedor Faria Lima é do Fabril. Eu acho que tá Faria mais Lima. pra dar void, assim. Tem É, muitas tá mais camadas. hipster. Em algum lugar um empreendedor Ah. brasileiro deve estar ouvindo. Potterland, vai abrir um parque. Um parque brasileiro. Vem aí. Será que é um loop na lei? Ele pode abrir um parque que copia, né? Sim. O mundo do Potter. É o mundo da magia, né? É. De O certa mundo maneira- da magia empreendedora, hipster. A magia da startup Isso, a brasileira. magia da startup. Eu não sei se é por acaso ou não, mas pot em inglês pode ser maconha, Maconha. né? Sim, Então já. Harry Potter já seria um drogado no Sim. nome? Toda certeza. Potterhead, né? He's a Potterhead. Já é. Cabeça de maconha? Exatamente. Eu gosto como vocês pensam. E a JK Rowling. Oh! Toda certeza. Queridos amigos, a gente está falando aqui do Harry Potter, coitado, colocando drogas, né, ilícitas e às vezes listas nos seus lábios. Eu já pergunto para vocês se lembram, vou começar com a Flavinha. Você se lembra, Flávia, de quando que você viu um personagem fictício utilizando de entorpecentes nos filminhos, nos jogos, nos quadrinhos, Pô, pode até ir pra desenho, né? desenho animado? Tem Popeye, né? Ah, o Popeye, o espinafre. Espinafre, charuto, rapaz. cachimbo, né? E o craqueiro do Craqueiro da onde, gente? pica-pau, né, gente? Aquilo não era normal. Ah, tu acha que ele era cheiradão? Total. É, mas a gente nunca via. Ele... Não, mas que ele tava... Será que... Porque é o seguinte, quem já viu, né, o pica-pau picar, o pau, sabe que sobra um pó lá embaixo. Fica um- Será que é o pó da madeira? Será que era uma grande alegoria à cocaína, Rabin? Será que por isso que o Leôncio não queria que o filho dele usasse o pó do pica-pau? Talvez. E assim, o pica-pau roubando gasolina. Pra quê? Pra que ele queria roubar gasolina? Exatamente. É uma grande alegoria ao jovem Isso. desviado pelo caminho das drogas. E pense bem, pra um cara ter a energia do pica-pau e pular das cataratas do Niágara, A gente hoje tá meio pica-pau, Curtindo a né? vida. A gente tá, né? A gente pode É, fazer nas um... cataratas do Niágara, exatamente. Era amarelo, não era? é amarelo, é amarelo. O barril. Rabin, você lembra de algum personagem fictício que quando você era moleque, você falou assim, caramba, Cara, acho que o primeiro da minha infância, assim, com certeza, foi o Super Mario, né? Mario Pô, Bros. Que ok. usava Muitos um cogumelos, cogumelo. Ele era um simples encanador. De repente, cogumelo, mano, derrotou os monstros, Ele achou cresce. que a tartaruga era inimiga, do nada. Brincando quem com pensa que a tartaruga é inimiga? Mas conquistou a princesa no final. Então tá aí Será? uma grande apologia ao cogumelo. Mas eu fico pensando, né? Será? Porque toda vez ele chega lá, parece um cogumelo, né?
Sua Ah, princesa tá em outro castelo. Será que ele não tá, tipo... Será que no final É da verdade. verdade Será que ele ser. não tá num beco perdido, totalmente Exatamente. alucinado, tá ligado? ele pode estar, no final das contas, ele está em busca do cogumelo Pô. ideal. Eu acho que é isso, Ele né? substituiu o amor de uma bela mulher pelas drogas, Rabin. É uma coisa que faz todo sentido. Só que, ao contrário. O Cássio falou realmente, o Popeye, apesar dele ter uma mensagem muito legal de espinafre, ele fumava o seu cachimbinho. Né? Que não é o pior dos fumos, convenhamos. Não é o, né? Na escala de periculosidade. Ih, rapaz, não consegui falar. Periculosidade. Periodicidade. Na tabela periódica. O cachimbo ele é melhor do que. É menos pior do que o cigarro. Depende do que tem no cachimbo, né? É? Ah, dá pra botar o que você Dá quiser pra ali. botar E outras se você coisas. traga ou não, né? Não pode tragar, não. O cachimbo, o ato de pitar, Zelune, ele é de tragar? Você sabe? Você entende cachimbo? Cara, eu sou um dos maiores cachimbeiros da minha região, você pode Da colar. minha região. Da minha região. Da minha região. Não, tem lá sei. a fronteira entre a minha região e a outra, tem um... Sabe que tem uma grande guerra, Turf assim. Wars, Não, de exato. Smoke Wars. Smoke Wars. eu gosto. Você sabe que assim, abaixo dos bicheiros e dos carteleiros tem os cachimbeiros, né? É uma mesmo? guerra silenciosa. Tá. O documentário vai sair em breve nas plataformas de streaming, vocês vão ver aí. Os cachimbeiros, a guerra da fumaça. Como eu falei de cachimbo, eu não sei se o Zelune tem cara de quem fuma cachimbo. Ah, tem o cara que fuma chinelo, né? Mas assim, eu fumo. Exato. Infelizmente você cai nessa... Cachimbo eu gostaria, charuto já considerei charuto, que eu acho bacana. Fumar é um ato, assim, eu sei que é politicamente incorreto falar isso, mas o meu impacto com drogas foi justamente os meus heróis de infância. John McClane, Duro de Matar, né? Sim. Porra, ele pausava lá e acendia um cigarrinho. Todos. E aí o moleque, eu falava assim, caramba, que legal. Só que a minha mãe fumava. E a minha mãe fumava e falava pra gente não fumar. Ela brigava com a gente, falava, não, pode fumar e tal. E era um paradoxo cognitivo na minha cabeça. Porque o meu herói fumava... Naquela época era mais, né? Ninguém sabia muito bem as consequências, assim, né? Exato. Então, tinha propaganda do Marlboro. Que é um cowboy. Cowboy, o cavalo Poxa. fumava, tudo. Não, e era muito comum, Cigarro né? Todo mundo fumava, fumar. de boa. Os cigarros também Cigarro fumavam. Tinha também. cigarrinho de criança, né? O cigarro fumava? O cigarro, que era o cigarrinho de chocolate. Chocolate. Cara, eu adorava esse Eu também. momento da nossa publicidade. É muito bom. O cara botou um molequinho fumando um cigarro de chocolate e falou, é isso aí, É isso aprovado. aí. Cara, Ótimo, maravilhoso. Aprovado. Aprovado. As crianças vão treinar. Cara, o herói que fuma, né? A mulher que fuma era muito poderoso. Porque de certa... Eu acho que foi o Seinfeld, eu sei que é comediante, Rabin. E muito bom, por sinal. Eu sou um fã da comédia de Fábio. Acho que o Seinfeld, ele diz muito isso, né? Que o fumar, ele tem uma coisa meio primordial, assim, antiga, de que você tem fogo na mão. Então, quando a gente demorou para tomar conta, para dominar o fogo, né? Então, tem uma questão assim meio filosófica que o Seinfeld traz, que quando você tá... Por exemplo, eu que não fumo, não bebo. Flávia sabe bem. Você chega numa festa, chego na festa da Flávia, que são as melhores festas. Você não tem nada na mão se você não fuma ou não bebe. Eu me sinto um otário. É verdade. Um otário. E vocês botam fogo, você tá bem. Tipo assim, eu domino o Controla fogo. o fogo. Vocês acham que tem uma viagem minha do Seinfeld? Eu acho que tem, e além disso, tem também o lance de você ter o seu tempo. Então não precisa responder você agora, ou eu posso pensar um pouco. Eu gosto disso. Você dá aquela tragada, né? Aquela tragada. Aquela pausa, traga. Hoje em dia o brasileiro tá trocando isso por uma pistola. Ele controla o fogo também, então ele tá andando com a sua arma de fogo. Arma de fogo! E aí, Eu acho. É isso Mas aí. você sabe que pra mim tem uma coisa dracônica. Ok. Do soltar de fumaça. Aham. Concordo. Sabe? Também é Daí- E é uma coisa que é... Sabe quando você vê nuvens, quando você é criança, você vai pensando, essas nuvens, isso parece aquilo. Sim. A fumaça também tem esse papel, né? Perfeito. Pode ser do incenso, do Inclusive, cigarro. cuidado pra você não se queimar. Chega um pouquinho o microfone pra frente, que a gente tá falando de fumo. Um pouquinho mais... Isso aí. Pra frente, pra Mas frente. não, você? Pra Mas pra acho minha... que no cinema. É. No Ao cinema. contrário, peraí, é mais pra ele? É porque o Fantástico tá falando comigo. Pera. Que você Tá rolando precisa na aproximar direção. mais o microfone. É isso, Fantástico? Distanciar o microfone. Distanciar. É, eu tô Voz vendo, tão o cara potente. vai engolir o Ele vai te- microfone. Ah, cara, que assim, né? Eu sou um cara que. É exatamente. um magnetismo aqui, né? Mas sabe o que é interessante? Porque assim, na sua geração, assim, não me distanciando muito, tinha ainda esse lance Não, do. tudo bem, pode chamar de velho. Fala de verdade. Os né? velhos Isso. desgraçados. A minha sua geração. Eu nasci em 1981. Vamos fazer uma rodada aqui. Quem Ixi. Você nasceu em? 81. 81, 81, 81,
91. Nossa, nasceu um ano antes Então de você Jurassic sabe que hoje Park. você tá em minoria, né? Você não pode falar ok, boomer. Não, hoje a você geração Z me chama de bromer, de velho. De... Tu já tem isso. Rabin, nasceu em qual ano aí? Eu nasci em 89. 89, Não, tá tô bom. brincando. Eu também Não? 81. É? Queria Caramba, ser mais novo. todo mundo... É que eu Os acho três que... 81, que sabe. bacana. 81. Que absurdo. E um né? 91. E 92, você falou 91? 91. 91. Você tentou chegar perto, mas não. Eu acho que na hora de chamar a galera do elenco, os caras pesquisaram a database de Só 81. teremos 81. Digitaram errado, um 9 Se dá lá. match. Exato. Já era, né? Mas isso que a Flávia comentou sobre a fumaça também é muito interessante. É uma coisa quase que Ororo, a tempestade dos X-Men. Você controla os elementos. É uma coisa quase de véu também, né? Isso. Entra aquele véu de fumaça. Vocês fumaram cigarro na vida de vocês? Eu não, nunca fumei. Eu fumei muitos É? anos. Eu fumo até hoje, gente. Você fuma até hoje? Por isso você nasceu em 89, parece que você nasceu em 81, 70. 81. Você 43, né? Parece um pouco. Mas quantos anos você fumou? Cara, eu fumei dos 14 até os 60. Tô brincando, Cacetada. cara, mente a idade. Aham. Mas dos 14 até os 35, mais ou menos assim. Você lembra da sensação Muitos anos. de poder? A gente sabe que fez super mal, como você está falando aí, mas a sensação de poder quando você tinha 14 anos e começou a fumar? Nossa, eu lembro, eu era um cara mais descolado. Olha aí, Né? Assim, olha o poder das drogas. Pá, já chegava, a mulher olhava, falava, pô, quem é esse mafiosinho? Tô aqui elaborando sedutor. um plano. Mas pensando Mas em você sabe nada. que quando eu comecei a fumar tinha essa coisa, né? Do bar e pau, né? Pá. Mas depois foi ficando uma coisa muito introspectiva. Acho que é por isso que eu nunca parei, sabe? Que é o momento que, Em tipo, casa. você para e fala assim, É a preciso sua pensar. meditação. Ah. E daí solta a fumacinha devagar. Mas você vai sabia pensando. que hoje em dia... Então eu acho que acabou associando com Sim. Hoje eu tô outras usando um coisas. chiclete de nicotina, inclusive depois eu vou te dar um pra ver se... É? Mas não tem para. novo, Dizem tem que é ser o ruim. mesmo. Hã? Fala. Sabia que hoje em dia a geração Z tem nojo de cigarro? Veja você, alguma virou- coisa eles fazem certo. Ainda é Tá. uma coisa, né? Tem um Mas é nojinho. engraçado que sempre algumas coisas voltam, não tem como, né? Porque, por exemplo, Câncer, costuma- o câncer sempre É. está presente, né? Mas hoje em dia a gente tá na geração do vape, né? A galera largou um pouco o cigarro, tá indo pro vape. E acha os jovens. que o vape abala. Dá uma puta acha. bolha no pulmão. É horrível, a parada é horrorosa E e a- eles estão achando que só porque é eletrônico é do bem. Sim. Drogas eletrônicas. Ó, eu tô fazendo o movimento oposto. Eu tô trocando meu cigarro vape por o que eu faço. Ah. Então, tabaquinho, filtrinho, enrola. Que é bem- Aí já dá mais trabalho. É, mas Fuma menos menos. químicos, né? Sim. Também. Menos químicos. É uma boa saída, é uma boa E saída. se você for por esse caminho, você tinha, por exemplo, algumas das minhas referências de cultura pop também, que eram os vaqueiros, dos westerns, né? Super posso sair aí de É, boa. Sérgio Leone. Sérgio Leone. É, exato. O Clint Eastwood, ele acende aquele cigarrinho mal de e o palha. fumante. É, pois é. E eu ainda tinha uma referência forte, que o meu pai, ele é vaqueiro também. E ele acendia o cigarrinho de palha também. Hoje não mais, que ele não fuma mais. Mas era também uma coisa meio heróica, assim. É Puta, o que a gente pode falar. exatamente. Quando eu comecei a fumar, eu copiava a propaganda do Marlboro. Esses caras entraram na minha cabeça. A gente ia pro interior, tinha uns 14 anos, na casa de um amigo meu, a gente pegava uns cavalos, comprava cigarro de palha, que era proibido pra nossa idade, mas o tio da venda do interior, pega aí, quer uma pinga também? Pega essa porra. E a gente ia fumando em cima do cavalo, assim, uma sensação de independência do caramba. E foi um momento que, olha, perdi legal. meu pulmão, mas foi muito bom. Você Foi- teve uma foi infância divertido. meio Pantanal, assim, Pantanal. né? É, isso que eu tava Passava o velho pensando, do Rio, totalmente ele falava com diferente de ele. mim. Mas, Pra mim era uma é. coisa meio grunge, sabe? Sim. A gente não tinha dinheiro, fumava cigarro ruim na frente do bar porque não podia entrar, Nossa, que ainda não era maior de idade. Já fumou aquele cigarro campeão? É um cigarro que custava 50 centavos. Opa! Ah, não, esse não. Você fumava, mano. Mas já você fumei o cigarro do sangrava o Corinthians, que aqui é nariz, ó. Corinthians, entendeu? Corinthians, era muito ruim. Cigarro lista do de Corinthians, cigarro, né, é, Afonso? cigarro do time Você de fumava, futebol. você sabe? já tossia sangue na hora. Mas isso que é louco, você associa um esporte com cigarro. É bem, Será que mas se você você- sabe quando Mas o é que é cigarro o nasceu, Corinthians. falavam, né, que era bom para os esportistas. Ah, era ótimo, Maravilhoso, nossa, é. maravilhoso. Um cigarro por dia, né? Mantém o médico longe. Tinha umas coisas meio Mad Men, né? Assim. Pô, maravilhoso. Que eles fumam demais. Esse cigarro do Corinthians, será que se espremesse na ponta e tocava o hino? Como é que era que funcionava? Era Tocava na pintado? minha cabeça, né? que é o Assim, Manny, começava, sabe? Ah, então não era só nicotina, devia ter uma coisinha a mais ali, Com né? certeza. Eu acho que é o mínimo mesmo. Agora, outra coisa que na ficção fantástica, evidentemente pegando carona com o uso, porque a gente usa a droga na humanidade real, aqui no mundo real, se a gente consegue voltar desde lá da Mesopotâmia, né, já fazia-se hidromel lá nos sumérios, os egípcios faziam também um monte de coisa maluca lá, fumava-se pra caramba, os índios aqui nas Américas, né, faziam suas viagens lá. Você sabe que na China, né? Fala tem sobre a China, tem Flávia. Tem uma galera que usava café já e maconha. Ok. E os sufis também, sabe? Sufistas? Os sufis?
Surfistas chineses? Não, Não sabia que Kenny tinha. Não, não esse. são, não Owen são esses. Wilson. Antes do islamismo lá no Oriente Médio, no norte da África, você tinha os sufis, Sim. que era outra religião. E eles faziam vários rituais onde eles rodavam. E daí o café era pra fazer rituais de alegria. Ok. E a maconha era pra fazer rituais contemplativos. Pra dar um relax. Sim, sobe e Aí um desce. batia o outro. E né? tem a Então, tinha folha... o dia do café e o dia do... E tem a folha de coca também, que é usada pelos chefes das tribos, né? Que mascavam aquilo quando eles queriam resolver conflitos Sim. entre as tribos. E aí eles ficavam uma noite inteira conversando. Aham, exato. E aí você pega a carona com essa questão, por exemplo, de você expandir a sua mente, né? Como a gente sabe bem que aconteceu e acontece até hoje, e joga pra fantasia, né? Você tem principalmente assim, está hoje vestido uma coisa meio de feitiçaria, nas histórias antigas do Robert Howard, Conan, né? O Bárbaro. Você tinha sempre um feiticeiro com a fumaça misteriosa, Flávia. O que ele estava inalando ali para se comunicar com... Então, mas é isso, né? Quando a fumaça sai, ela geralmente vai dizer o caminho. Porque ela é uma coisa introspectiva, né? Ok, Então como você você- tá vivendo aquele, né? O cara que é o sábio, ele tá inalando e tá devaneando. E daí quando a fumaça sai, sai meio que de dentro da pessoa Sim, o caminho, o que a pessoa tem que fazer. Então ela é profética, né? absolutamente. Agora, falando em profeta, temos ali a fumacinha, o burning bush, né? O matagal queimando ali com o nosso queridíssimo Moisés, né? Não consegue, né? E há quem diga que tem uma relação viajante ali, onde ele enxergou a palavra do Senhor quando estava queimando o matinho ali. Você já leu a Bíblia, Rabin? Com certeza não. Eu já li a Torá. Pronto. Eu li uns pedaços da Bíblia, mas eu li a Torá. Pronto. Só como ela é em hebraico, eu não entendi o que estava O Torá, Eu só consegui ler, mas não... sim. eu sei O Torá, algumas o histórias. Torá, ele é o... É o Velho Testamento. Isso, então. Ele é, eu ia falar que ele é o prequel, né? Do Novo Testamento. Do aí, cristianismo. Do né? cristianismo. O prequel do cristianismo, exatamente. Prequel do cristianismo, Não é? cara. Tô esperando DLC até hoje. pra ver Inclusive, se tem. sempre toda casa que eu entro tem um spoiler na parede, assim. Tem. O pessoal, Chato, né, eles não gostam de... tem esse... Mas acho que a fumaça no cinema era mais usada por causa do efeito, né, da câmera, porque já se usa a fumaça no filme, então combina muito, dá match, fumaça com fumaça, e pro ator ter alguma ação pra fazer. Então, como na época era meio normal, cigarro era tipo tomar uma água, era uma coisa que ficava charmosa, né, o ator. Você cria uma fumando, pantomima ali, aparecendo, eu concordo. Tanto filme com Trocaram cigarro. isso por comida, né? Hoje em dia a pessoa come uma maçã. Come, Pode pode. reparar, Tá tipo, essa conversando. pessoa é do tipo, ele é muito subversivo, esse personagem aqui, daí ele sempre come algo, Tá entende? comendo uma parada. E daí, pra- tipo, dá uma mordida e joga fora. Sim. Eu acho que Um açaí, né? Faz assim, Imagina, com a seria língua. muito engraçado, né? cheio de granola, assim. Incrível. não dá pra... Eu lembro muito isso, por exemplo, em Law and Order. Law and Order tem muito assim, a Olivia e os outros personagens lá, que eu já esqueci o nome. Aquele bonitão de olho verde lá, que tá sempre com ela. Ele vai interrogar um possível suspeito, e aí tem uma parada que eu gosto muito no inglês, que o cara fala assim, o cara que tá sendo interrogado, walk with me, ande comigo, porque o cara tá trabalhando, né? O cara trabalha, sei lá, num açougue. E aí, enquanto eles estão interrogando, conversando com o suspeito, é o que vocês falaram, ele tá andando, ele tá fazendo as coisas e tal, ou então ele fala justamente isso, fulano, eu vou fumar, minha pausa pro cigarro. Aí mostra a cena do cara fumando justamente para ele ter alguma coisa na mão. Uma ação, né? Senão vai ficar igual um NPC, assim, do Skyrim, né, Flávio? Sim. Parado, falando. Eu costumava ser um aventureiro como você. Infelizmente, eu tomei uma Arrow flecha, to the knee. arrow to the knee. Exato. Olha, eu falei aqui do Moisés, e eu lembrei que no excelente... Já que você, de repente, não interessa tanto a Bíblia, mas gosta de desenho animado. Rabinho gosta de desenho animado. Não, eu gosto de desenho animado, Pronto. filmes, Pronto. séries. Longa-metragem animado. O Príncipe do Egito. Muito bom. Filmaço. Príncipe do Egito? Conta a história lá da... Cara, eu vou te falar, eu estudei em colégio judaico. Isso. aham. Então assisti tantas vezes essas histórias que eu tomo distância, sabe? Assim, Ah, na você minha não- TV, o canal da Record, ele pula. Ele arrancou o o botão. Ele pula direto, assim. Entendi. Não, Moisés, foda-se. Não aguento mais, mano. Já vi Moisés pra caramba. Mas Mas por que eu lembrei de novo do Moisés? Porque é difícil falar Moisés depois que o Silvio É mandou difícil, essa. é difícil. Toda hora fica. Moisés. E eu tinha já esquecido, Moisés. aí você me lembrou, aí já era. Agora vai daí vai um ficar mês um aí. loop, né? Ficar um Não mês, eu tava consegue, né? cagando. Não consegue não falar. Consegue. Aí eu não consegui. E aí eu lembro que nesse filme, quando o Moisés vai lá pedir pro príncipe, né, do Egito para libertar ele, né, o povo dele judeu e tal,
Teu povo, olha aí. É um documentário sobre Minha galera. tua galera. Meus parça. E aí o cara fala assim, não, você acha que seu Deus é poderoso? Eu vou mostrar pra você o que é poder. E eles chamam os bruxos da corte. E eles usam de fumaça. E dá a entender que eles usam justamente essa plástica da fumaça, né, e do fogo. E aí eles fazem cobras e tal, e manifestam demônios, e as pessoas ficam... né? Então, você pode dizer que havia ali também algum tipo de entorpecente para que a galera ficasse meio doidona e enxergasse coisas que... A famosa a ignorância é a pior droga que existe. olha aí. Nossa, mas eu fiquei muito, né, porque é muito interessante que a gente olha pra essa questão desses dois lados, né? Uma é toda essa questão realmente profética que você vai ter, e o outro é que você pode colocar nos seus vilões, né? Pra eles parecerem artífices. Não são magos de verdade, né? Sim. Eles são artífices. Então eu acho que tem esses dois usos, assim, dessa fumaça. Ué, o próprio Mistério, o inimigo do Homem-Aranha, ele usa muito disso, né? De Exato. alucinógenos, ele joga um negócio, o Homem-Aranha fica lá. Fica lá meio... O que tá acontecendo? E aí ele começa a ver coisas que não É a existem. famosa bad trip. Bad trip. Já teve bad trip? Já. Fala E pra aí? gente, o que você Não, achou? agora quando Que é uma a pessoa viagem fala, tem que fantástica, contar, né? Eu conto disso no meu novo show, inclusive, que tá em cartaz, no Muita Treta. Muita Treta. Foi uma história que, engraçado, que ela aconteceu há muito tempo. E eu demorei anos pra conseguir contar, porque realmente eu quase morri. Cacetada. Foi. Mas pode falar aqui ou é spoiler do show? Eu não posso dar o spoiler, Sim. mas eu posso dizer resumidamente o que aconteceu. Eu tomei uma substância, LSD, já teve experiência? TV, né? O famoso Sei. ácido. É bom que a gente tá, tipo, gravando Plasma. aqui pra galera, né? LSD, já usei, já usei. Você, eu também. Já, não, normal. Eu tô só no crack ultimamente, mas vamos conseguir. Só que eu tava num lugar, tipo, em Búzios, numa festa, cheia de, uma galera bombadaça. Eu tava meio deslocado do lugar. Me perdi do meu amigo que tava comigo. Ele foi embora, meio que tentou me avisar, só que a gente só conseguia rir olhando um pro outro. E aí, uma hora, eu comecei a achar que tava todo mundo me olhando torto. Paranoia. Paranoia. Entrou a Entrei numa paranoia. E aí, eu cheguei a uma conclusão. Eu falei, mano, eu acho que eu tô desmaiado em algum ponto da festa. Eu preciso acordar. Caraca, uma coisa de terceira pessoa, assim. E aí eu comecei a me bater pra tentar acordar, tirei a roupa, rasguei meu cartão, quebrei o cartão e cheguei ao ponto de partir pra cima do policial militar na saída da balada. Caramba, não é uma mano. boa ideia. Então, As quase- drogas são parece- más. Quase morri real. Quase, E quase. aí, Inclusive, pra mano, você que tá em casa, tá? Essa foda. geração de 81 é muito estragada, tá bom? Cara. A gente tá falando aqui que fez os bagulho tudo, mas é porque a gente é horrível. Sim. Depois desse dia, mano, nunca mais eu agredi um policial. Melhor exemplo Porque a é droga dar um exemplo. Porque o LSD você continuou, mas o policial... Tomei hoje, antes de vir pra cá. Saúde. Exato. Tem uma... Olha, Sabe falando uma- assim... Fala. Uma coisa interessante da fantasia, cara, é que esses dias me contaram que lobisomem e outras questões vieram porque a galera tava comendo cogumelo, tava implementando na alimentação e costumava ver umas coisas assim. Ah, é possível. E aí, tipo, virou uma coisa, uma lenda urbana. Ó, meu Uma galera- ex-marido... Era um lobisomem. Não. Ele era o 7º menino de 6 meninos. Olha, não sei se era, Verdade, só foi verdade. ele, a gente nunca descobriu os anos de relacionamento. Sim, Mas o vô dele viu um lobisomem. E tinha essa história da família do Não, e interior. Ele era da fazenda? Ele era da fazenda. E as vacas lá saía cogumelo no cocô delas? Então, não, ele não ficava comendo. Até onde eu sei, ele era tipo... Fungo no cocô. Mas é muito legal, porque no interior tem muita história de Não, tem lobisomem muito, real. exato. E tem tudo a ver isso aí, porque um dia eu tava na Globo e eu pedi um estrogonofe e apareceu o Tony Ramos. Então, Apareceu? Olha, faz aí, todo ó. Cogumelos e lobisomens. Cogumelos. E Tony Ramos. A conexão está... É tipo Cadillacs e dinossauros, eu acho. Sim, uma Mas- mistura improvável, mas que dá super certo. Mas essas coisas eu acho que você pensa, né? Quando você tá nessa situação, né? Porque você vê coisas. Sim, Sim. você começa justamente... Eu tenho uma amiga Já que... tiver... Desculpa, por exemplo. Não, eu nunca usei, mas eu tenho um amigo que usou. E ele disse que ele teve uma bad trip de ver a pessoa na frente dele, que supostamente era pra estar... Tem uma coisa, né, que a galera às vezes... não, vou trazer um amigo, como você falou, né, porque vai estar me ajudando e tal. E ele viu a cara dele derretendo, ele se transformou no Beelzebub. Falou, cara, e esse meu colega, ele é ilustrador, então ele falou que acho que isso multiplicou a bad trip, porque ele começou a desenhar com a mente o demônio lá da lenda, entendeu? Um chifrão imenso, de voz assim, calma, cara, calma. Ele, calma, caralho. E começou a fugir, querer pular da janela, um negócio horroroso. É, Puta, gente, você sabe que uma vez eu tava numa festa e daí teve esse Lá cara que... a galera fez brigadeiro de maconha.
Mas tava muito forte. Famoso E pelo brigadeironha. estômago a absorção é muito... Exato. E mais esse cara, acho complicada. que não usava muitas drogas. Sim. Então não sabia, não manjava muito, né? Daí comeu muito. Space Cake. Muito. E ele tava parado, assim, quieto, assim, né? Ah, não. E eu falei, meu Deus, acho que só precisa de ajuda. Eu comecei a tentar ajudar ele, pá. Ah. E ele tinha umas tatuagens do BioShock, saca? Ok, do jogo Bioshock? Isso, daí viraram pra ele e falaram assim, não, ela tá te enganando. Ah, Não faça o que ela manda. Ela é o seu would you kindly. Não faça. E eu tipo, não, cara. E daí eu falava pro cara, respira. Ele assim, vamos tomar água. Ele, Cara, que o cara O amigo entrou nessa... imaginário dele tentou matar ele. É, tipo, A maior deu uma traição pessoa do do Inimigo lado. imaginário. O que é uma coisa muito louca, porque o seu amigo imaginário, ele depende de você pra viver. Então, se ele manda você se matar, ele tá se condenando à não existência também. Ou seja, pode ser um espírito maligno, Pense na nisso. verdade. Um encosto. Um encosto. Mas- Um obsessor. Um obsessor, exatamente. Uma vez eu tava na Austrália, eu comi, a única vez que eu comi isso aí, Comer um sapo? o cookie de maconha. Sim. A galera foi surfar, e aí eu também tava no carro e tal, daí eu comi um cookie, falei, não vai dar nada, né? Comi, nossa, uma puta loucura. Só que aí eu fiquei com larica e não tinha o que comer. Você Eu comeu comi mais? outro cookie. É tipo beber água do mar, cara. Altas ondas rolando e eu virei o Stephen Hawking, eu não conseguia me mexer. Nossa senhora. Ficou inteligente também? Fiquei sozinho no carro. Não, Ficou burro, né? Nem isso, né? A gente trocou pelas... deu errado. É, cara. Mas Esse lance eu achei legal o que você falou, porque tem uma coisa, uma dica real. Aí se vocês verem algum amigo cozidaço ou alguma pessoa que você não conhece, né, nesse estado, a última coisa que você pode fazer é contestar a realidade dele. Então esse cara era um desgraçado, esse cara do lado dele. Entendeu? Porque é um gatilho. A pessoa vai entrar num loop ali. Você vai falar, ó, se você só vira pra um cara que tá nessa onda e fala... Ou sabia que paredes não existem, qualquer coisa assim. Tipo, você não está aqui, você está na Jamaica, sei lá. Meu, sei lá, né? Meus exemplos foram horrorosos, mas Gostei da Jamaica. Faz Eu tempo tava que a gente vendo. não ouve falar da Jamaica. Jamaica. É. faz tempo, né? Mas era um amigo dele ou era... Eu me perdi. Não, era um amigo que foi lá Ah, era um ajudar. amigo real. Mas em vez de ele ir lá ajudar, ele falou, não escuta Tava ela. Eu bem tentando louco. ajudar o menino, sabe? Não escuta ela. O amigo tava louco também. Não, ele Ele só era achou todo engraçadão. mal. assim. Só era um, Ele tava zoando. Exato. só era um desgraçado, assim, apenas. E assim, sobre essa coisa dos antigos, né, tentando justamente usar as drogas para acessar esse portal, abrir esse portal, né? Eu tenho estudado bastante, inclusive eu botei um pouco disso no meu terceiro livro, que é a coisa do DMT. O DMT dizem hoje em dia, né, que é a droga mais alucinógena, se é que você entende isso como uma alucinação, que é possível hoje você acessar. Ela é tirada de uma série de plantinhas aqui da América do Sul, tem. E ela tem o que é interessante, cara, nesse sentido assim, religioso ou metafísico, o que seja, é que as pessoas costumam ter o mesmo tipo de experiência, ou muito próximo, entendeu? Em que você é atirado, nossa câmera tá ali, ó, falando. Tô ligado. Você é catapultado pra fora do planeta, aí você meio que morre. Nossa. Todo mundo fala a mesma coisa. Tem um canal no YouTube muito bacana chamado Tales from the Trip. Tem comediantes, tem pessoas de tudo quanto são áreas assim, comentando sobre as viagens que eles fizeram. E as viagens de DMT têm esse fator que está sendo estudado, inclusive usado em terapia também. Que é a morte do ego, que chama. O cara se desfaz, a mina se desfaz totalmente do seu ego, e todo mundo que usa fala assim, nesse momento, fala assim, morri, usei todas as drogas, acabei de morrer, é isso e tal. E aí vem uma entidade, dependendo, é uma entidade masculina ou feminina, ele falou que você sente um poder feminino ou um poder masculino, ele conversa com você, ele tira coisas de você, ele insere e tal, e aí você depois encontra seres menores, que são tipo, tem gente que chama de duendes, tem gente que chama de anjos, mas isso que eu tô falando é comum a todo mundo que usa, isso que é muito louco. Tô olhando pra câmera. Cara. É? Olha ela ali falando. Mas o que é o DMT? É uma planta, Mas como que você usa isso? não vou saber sim. Aonde você Desculpa, compra? a forma Cara, como... muito interessadinho. Anota aí. Qual o site que eu... O lance Onde a gente... a viagem completa, Primo. para que você tenha esse desdobramento, você tem, é tipo um bong, né? Um bongão, e que você tem que dar 3 inaladas. Se você der 2, é igual o velocímetro do DeLorean. Tem que ir a 88 ou 85? Camila. Camila? 88, não é? 88 É. milhas por hora. Especialista em De Volta pro Fogo. Isso. Se não for 88, não funciona. Se você não der 3 tragadas, você não faz essa viagem. E a parada é tão interessante que, ao contrário de alguns alucinógenos, que as pessoas usam diversas vezes, repetidas vezes, o DMT ele é tão impactante, tão transformador, Uma vez dizem. só. Tem gente que usa uma vez na vida e fala assim, não preciso mais.
É só que eu Não, ouvi mas o se que a eu gente for precisava. pegar ritualisticamente E eu falando, trouxe né? aqui para nós. Inclusive o patrocinador aqui, ó, o João lá na quebrada. DMT Farmacêuticas. Olha lá. Não. Mas eu acho que se você pegar ritualisticamente falando, não é pra usar sempre, sabe? Pois é. Tem um momento, tem um jeito de fazer, tipo ayahuasca. A galera passa um ano inteiro dá, né, pra mano? coletar aquela ayahuasca. Então eu acho que ritualisticamente falando é meio isso mesmo, assim. Uma Não é vez uma na coisa que vida. você usa sempre. Eu não consigo mais usar, depois que a minha filha nasceu, mano. Sim. Fala sobre isso. Te dá Só no uma... parto dela eu usei. Mas depois Durante? Não, tô brincando. Não dá, né, mano? Depois Ele segurando o lixo, assim, que acho que mas ela parece comigo, é o reflexo dele, assim, tá Meio loucaço. É, loucaço. Aham, sim. Não sei, porque eu acho que é uma coisa que quando você é mais jovem, você é um pouco mais desprendido Ok. das coisas, né? Você tá numa coisa de querer se descobrir, então eu acho que você aceita mais se desprender da realidade. Quando você tem muitas responsabilidades, eu acho muito fácil vir uma voz e falar, caralho, você tem uma filha, você tá fazendo isso, você tá louco? E aí vem a bad trip, que é o momento que você começa a lutar contra essa viagem astral, né, que tá acontecendo. Meu primeiro pensamento quando você começou a falar foi, tipo, beleza, uma curiosidade. Se fosse 20 anos atrás, eu ia, caralho, me ensina onde é que eu acho. Hoje foi pensando, mano, melhor fazer uma terapia pra você se descobrir assim, entendeu? Que interessante. Já me dá um cagaço, assim. Será que Ah, não é? Eu acho que eu tô ficando cada vez mais velho e cada vez menos responsável. É? Eu acho que eu era muito responsável quando eu era mais Pra jovem. ser, Aluna 10, sabe? Meu primeiro 9 chorei, meu primeiro 4 chorei uma semana. Hoje em dia, cada vez menos responsável. Você Assim. super viajaria com Primeiro nome eu DMT. chorei de emoção. Mas será que não tem uma coisa no sentido de que quando você se reproduz, Eu você ia meio falar que isso. zera o jogo? Só uma correção, no primeiro 5,5 eu chorei de emoção. Ah, é? Sim, porque você talvez exista uma coisa de transcendência, né? Até de forma literal, não sei, quando você faz outro de você. Aí você fala assim, cara, o que mais eu posso buscar? Claro que tem gente que vai querer muito mais coisa, não é que, né, que o objetivo de todo mundo seja ter filho, mas estou falando assim, num sentido metafórico, quando você faz outro de você, será que você meio que não completou o ciclo da vida de Mufasa? E aí talvez você perca um pouco, estou filosofando com você, você perca um pouco esse desejo de aventura, tipo assim, cara, é The Ultimate Adventure. Ó, não sei, as pessoas que eu conheço que têm filhos, no começo, sim. Depois Mas passaram a usar muita droga. Depois você faz, tipo... tá difícil a situação aqui. Sim, Mas isso dá uma até onde eu entendi dos meus mig, pai, pá, é um momento, né? Que nem qualquer momento de ajuste. Tipo, você se apaixona, daí o seu mundo inteiro é aquela pessoa. Depois passa, né? Porque Sim. a química tá do seu corpo, entra de novo no... Sim. Foi a fila, né? Não reproduziu, vambora, bora. Eu acho que a morfina substitui tudo isso. É heroína, né? Você faz uma cirurgia, você usa uma morfina, e aí eu tô esperando esse momento, quando eu envelhecer, começar a me operar mais. Sim, Na usar hora da bastante morfina. eu vou voltar pra quem eu era. Morfina tem uma droga um pouco, assim, romântica no sentido do Vietnã, né? Tipo, o cara que volta da guerra. O ópio, é viciado. né? É o ópio, a Nossa, morfina. pode crer, fica Cara, na maca, apertando o botãozinho, né? Vai se colocando ali, não sei. Mas eu acho que esse lance do filho, né? E é muito bom que os dois especialistas em filho aqui, o cara que não entende nada de filho, vai falar por último sobre isso. Mas aqui. Mas eu não sou especialista em filho, não, só tenho amigos, tá? Não, eu também não, eu tô zoando, é por isso. Eu tô zoando. Pois Mas é essa brincadeira, porque a gente. É o pai não é da nosso mesa. lugar de fala, tá ligado? Ele que pode falar mais. Pai Rabin. Pai Rabin, Vou cara. botar o pai na mesa. Vai botar o pai na... Meu pai tá on, na verdade, né? E aí o que acontece? É tipo assim, eu acho, né? Dando meus 5 centavos Por em relação favor, a Bê. isso. É completamente embasado em achismos, né? Porque eu não sou pai nem nada. É isso que queremos, achei. E eu acho que assim, tem o lance também de, cara, você fica com medos, porque você pensa, vou usar uma droga quando você tem 20 anos, 25, sei lá. Você vai usar uma parada, você dá um entendendo. flashback, você tá num rolê, tá jogando videogame, Que tem um flashback também, exatamente. Agora imagina, você é o Fábio Rabin, você tá lá com a sua filha, dá um flashback lá, você, porra, tem que trocar a fralda dela, mas você tá, Sim. tipo, vendo ela que, sei lá, o Mogli voando, sei lá, tá ligado? Não ia ser legal, acho que tem também um pouco disso, né? É ou não, Fábio? Você vai me... Não, eu tô falando de drogas pesadas, tá? Aham. Eu tô esperando, na verdade, minha filha crescer pra usar certas drogas Com ela. Pra ensinar. Entendo. A Camila, a mãe dela, tá aqui. É brincadeira. A cara de decepção foi. Somos atores, isso aqui é um programa. é um ó, programa, O Teleprompter acabou de subir isso. Sim, sim. Agora, tanto nessa coisa da gente Uma anedota. no mundo real,
as pessoas, né, os nossos antepassados, e até hoje as pessoas estão buscando uma transcendência da mente, e de certa maneira a transcendência seria uma melhoria, né? Você abrir um terceiro olho ali do Doutor Estranho para você enxergar o que não lhe é permitido, talvez. Isso Não é? existe, isso rola, hein, mano. É? Você acha que, no final das contas, a gente está, Rabin, entrando em contato com uma dimensão paralela, ou é a nossa química da mente que está fazendo a gente enxergar coisas que não existem? Eu acho que... Você que tem toda a herança judaica aí, você as tem uma... duas coisas, né? Aham. As Eu duas acho- coisas. Eu acho que as duas coisas se confundem, se complicam. Porque, querendo ou não, algumas substâncias fazem o teu cérebro usar uma capacidade que você não estava acostumado a usar. Olha aí. Aham. E aí, quando isso acontece, ou você se perde ou você se acha. Mas depois, a hora que o efeito passa, você volta a essa normalidade. E aí é o risco, né? Ou você consegue entender que isso foi uma experiência que foi do caralho, que dá pra desenvolver, ou você vira um cara de uma seita que fica tentando ter isso, sentir isso Recriar. toda hora. E Aham. nenhuma pessoa de nenhuma seita, desculpa a ofensa direta, Aham. Prepare-se para é ser uma ofendido. pessoa que eu gostaria de me tornar. Então, Aham. seja um especialista especialista, né? Seja um cara que usa ácido direto ou um cara que usa ayahuasca direto. São pessoas muito calmas, assim como Sim. a galera do yoga, que eu acho um esporte do caralho, uma filosofia de vida. Mas quando eu vejo um mestre de yoga, vem falar comigo, você precisa fazer mais, precisa ler esse livro para manter o equilíbrio. Eu olho pra ele e falo, mano, se eu for assim, eu perco meu emprego. Deve ser uma puta paz, mas não é bom pra mim. Não, para sua profissão mano, ter paz interna... Acho que é aquilo que você falou, é uma viagem de uma vez só, assim, Aham. ou de algumas vezes. Não, que eu acho que tem gente que procura transcendência, sabe? E daí é sempre algo que tá fora, né? Ok. Então, tipo, você vai ter esse exemplo em vários lugares. Desde o herói, que ganha alguma coisa e é pra fora, né? Aham. Tipo, como é que ele se tornou heróico? Ele ganhou esse amuleto, ele ganhou esse poderzinho. Perfeito. E daí você vai ter isso também na cultura pop como pessoas que procuram argumentação, tipo o Popeye, né? Sim. E Aham. tem a coisa imanente, né? Que são pessoas que não buscam nada que tá fora, buscar o que tá dentro. Ok. Então tem a questão ritualística do uso de certas coisas pra você acessar dentro, não pra você acessar fora. Sim. E eu acho que a gente tem esses dois usos, assim, na cultura e na gente, assim. Eu achei bem legal a leitura dela de transcendência, porque eu vejo como assim, assim como você tem, de repente, situações, né, que te causam mudanças cerebrais, assim, elétricas, começa a estimular mais um lado do cérebro, você num lugar de risco, você se sentindo ameaçado, você se sentindo feliz, etc. As drogas também, só que eu acho que as drogas, nesse sentido, a transcendência, essa galera que acha que transcendeu, que sente que transcendeu, eu acho que é mais nessa questão de que a pessoa, ela ativa um outro lado do cérebro, de repente ela muda um pouco a atividade cerebral mesmo naquele momento, né? Às vezes pra sempre, né? E ela encontra um outro lado dela mesma que ela não conhecia. Então acho que ela deve ler isso como uma transcendência, entendeu? Tipo, ela saiu de si mesmo do jeito que ela olhava o mundo, mas ela tá aqui ainda, só que tá fora, entendeu? Pra entender? Ou não? Não, deu. Mas louco. tipo, eu acho que tem gente que realmente acredita nessa transcendência. Eu prefiro imanência, sabe? Tá. Eu acho que as coisas... Mas isso é uma questão de... né? Sim, cada um sim, acredita no seu. Mas eu acho que tem gente que realmente busca transcendência, e eu acho que a gente vê muito isso na cultura pop, sabe? Geralmente, quando a gente coloca anabolizantes, ou café, ou até cigarro, quando você tá falando de John McClane, né? Aham. É uma questão do pra fora, sabe? Certo. Mostrar pra fora. Ou então, se você tem, tipo... pessoas que vão usar tipo um Hulk da vida, sabe? Aham. É tudo muito pra fora, assim. Sim, E eu acho que tem outros tipos de história que vão mostrar isso pra dentro, mas é mais difícil de mostrar. Mas eu acho que por conta dessa demonização das drogas que existe, a gente deveria... A gente não. O futuro vai fazer isso. Separar as drogas, né? O que é Minha avó separa. uma droga realmente nociva. Por exemplo, essa que você está falando, cocaína. Não, minha avó não cheira cocaína. Cheira Minha avó separa os comprimidos. Separando. Não, Olha é, a cocaína eu da entendi que tarde. a Minha avó avó é Zoando, hardcore pra caramba. O crack da manhã, cocaína da tarde, cigarrinho do Você meio-dia. chega lá e fala que é um chazinho de cogumelo já. Né? Vó, Mas o- hardcore. Mas acho que tem que separar, tá ligado? Cigarro, cocaína, crack, heroína, de um lado. Sim. E aqui a gente tá falando de outras coisas. A gente tá falando Exatamente. eu acho que o ácido, a ayahuasca, cogumelo, são coisas de experiências. Que vieram da Terra. Sim, Existe, experiência. mas Que você vieram vê- da Terra. vieram da Aí o Terra. tabaco também, Você né? vê muito pouca gente falando, caralho, eu preciso de um ácido, ou eu preciso de um chá de cogumelo. Aham. Não, a pessoa fala, não, se tivesse, seria uma experiência. Agora, essas outras não. Do cigarro à cocaína, são coisas que
causam a noia imediata. Uma O cara dependência precisa química. usar. Existe uma simples. possibilidade maior de adição, né? Porque quando você faz aula de farmacologia e passa, você aprende que ninguém é adicto a nada, sabe? Você tem um gene da adição, que pode estar ativo ou não. E se ele tá, você pode ser adicto à paçoquinha. É que, obviamente, uma coisa que já tem químico, algo pra falar, fique, vai ser muito mais fácil de você ficar, sabe? Sim. Agora fiquei com vontade de comer paçoquinha. É, não é? É muito fácil ser Falou. adicto à paçoquinha, Nossa, gente. é Eu bom Me acho. dá raiva da paçoquinha, não sei como é que é aqui em São Paulo, mas no Rio, você sempre que abre, ela quebra lá dentro. E aí você acaba tendo que comer um farelinho. Ou abrir na boca. Ou quando abrir você na tem boca. que- você tem que ir Aí você parece estar lambendo, lambendo né? um papel de Mas ácido na Você é, abrir na exatamente. boca, você fica completamente seco. Parece que você lambeu um deserto, assim. Isso, Aquela é. sensação Parece um meio... baseado. um baseado. Essa coisa de você acessar algo que você não tem, né, com o alucinógeno ou até com qualquer droga desses dois grupos que você falou, o problema é esse, né, porque quando você prova, quando você alcança um potencial que você sabe que quando você passar aquele efeito você não vai tê-lo mais, é quando você começa a ter uma dependência psicológica e não necessariamente química. Né? Tem vários tipos de dependência, né? É. E essa coisa psicológica, assim, mas também eu acho que às vezes você tem que pegar um pouco leve com você, sabe? Por exemplo, você pode ser dependente em fazer exercício, que também libera endorfina. Sim. Isso não é necessariamente ruim. Não, absolutamente. É a mesma coisa da pessoa que fala assim, eu tomo minha meia taça de vinho por dia. Não é necessariamente ruim. Não. Mas é que Porque já isso traz uma depende de cada moderação corpo. também, né? É. Se o seu vício traz uma moderação, tipo, Exato. todo dia. Tipo assim, eu sou viciado em tomar meia taça de vinho. Então você já tem uma moderação. Ou café de manhã, né? É. Porque café de manhã é uma coisa que Sim. eu acho que é um dos maiores vícios. E é permitido de certeza. boa. Tudo bem. É. E é um vício, né? Não É. é bom, inclusive, pra ninguém tomar café depois das 4 da tarde, porque Sim. prejudica o sono real, Sim, assim. sim. Exato. Mas tudo bem, entende? Ah, mas Sim. quando vem com a moderação, porque quando não vem, Isso. aí já começa a entrar naquele outro. Mas né? eu acho que isso que a gente estava falando, tudo é um ritual. Essas coisas são Eu também drogas acho. também. ritualísticas. Ritualísticas. Ou seja, você para tomar e para fazer sentido, tudo depende de quem, com quem e onde. E como você está também, né? Perfeito, como você tá. Por exemplo, a gente aqui está simpatizando e tal, não sei o que, está se conhecendo, parará, mas se a gente tomasse aqui um ayahuasca ou, sei lá, um ácido, provavelmente não ia dar certo, porque a gente está no estúdio fechado, Muita em luz, São Paulo, é, muita caminho luz, perdido. estranho, ia dar alguma merda. Agora, se você estiver na praia com seus melhores amigos, com as pessoas que você ama, sem nenhum risco eminente por perto, vai ser uma experiência maravilhosa. Usem. Não, tô brincando. Engasguei, gente. Atenção. Aí parece Proerd, Eu assim, tava né? aqui Usa fazendo um esse mega medicamento. disclaimer, sabe? Essa galera de 81, As blá, blá, opiniões blá, dos blá, convidados blá, não blá. refletem obrigatoriamente a opinião do Omelete. Inclusive Stranger Things relata um pouco isso, né? Com a Eleven, aquelas experiências que eram feitas com LSD e tal, né? Sim. É muito louco, né? Porque essas experiências com LSD, elas foram muito feitas, reais. é. Hoje em dia tem um psicólogo que usa técnicas do Timothy Leary sem o ácido. Caramba. Tipo, ele tentou se apropriar da viagem, mas não da parte química. Sim. Mas por anos e anos e anos, né? Isso... Ué, você está falando da viagem de LSD, eu que gosto muito de conspiração e tal, você tem aquele grande projeto do governo dos Estados Unidos que testou a LSD numa porrada de gente sem eles saberem, alguns deles sabendo. E o Woodstock, né? É o projeto saber, Woodstock, exato. Não, mas como é que é o nome do projeto, cara, que fez isso? É tipo o Projeto Manhattan, o Projeto Filadélfia, um desses assim que tá me dando um branco aqui. Mas, por exemplo, o Unabomber, o cara que depois saiu explodindo um monte de instituição norte-americana, tem até documentário e filme com ele lá no streaming. Ele, depois de quando prenderam, ele descobriu que ele tinha sido parte, quando ele era adolescente, desse projeto de testes de LSD. Mas aí tá louco, né, mano? O cara Porque eu- tomar sem saber, pelo amor Mas de é porque Deus. no caso ele meio que sabia, era um conjunto de, porque a CIA estava buscando, perdão, faltou o nome do projeto, tá? Falha minha. Mas a Esse CIA, projeto X... esse projeto X, Edição, exato. disclaimer aqui. Disclaimer não, GC aqui embaixo, É, Lower Third. mas o objetivo era entender se através desse tipo de droga era possível de fato você desenvolver um terceiro olho, para que você pudesse observar o inimigo. Os caras que queriam saber o que os O pessoal da militarismo, União né? Em vez do Isso é um tipo... militarismo psicodélico, sabe? absolutamente psicodélico. Imagina, mano. cara, Isso é real, isso é um bagulho que aconteceu. loucura. Você tá no meio da guerra, assim, quando... Ah! Fuzilando um arbusto ali. É, filha pois da é. puta. Um coelho, filha da porra. Tá segurando uma bota, assim,
nossa, meu fuzil tá disparando infinito, tá ligado? Cara, porque eles queriam tentar encontrar uma forma de espionar o inimigo e isso era uma possibilidade Mas isso é muito maluco, que eles né, queriam cara? testar, cara. Porque o maior risco, assim como ele disse, o maior risco, ele não falou nessas palavras, mas quando a pessoa usa uma droga dessas lisérgicas, etc., o cara tem que saber que ele usou. Mas Sim, é que tem pra umas não- coisas. O cara botar na água e... Vou falar uma experiência minha. Mais uma vez aí. Mais uma vez. Eu tava em Floripa, eu tenho um problema crônico que hoje é tratado com massagem e controle de peso, que é eu tenho algumas hérnias múltiplas na lombar, assim. E quando eu descobri, foi um negócio de ficar de cadeira de roda, assim, durante um tempo, porque me travou. Sim. Caramba. Foi até humilhante, assim. Eu, Você se sei lá, sentiu, né? 29 anos, fiquei preso no banho. Parado. Pelado e agachado, assim, não Mas conseguia mexer. aconteceu do nada, No mano. colo? Tive que chamar minha família pra me Sério? tirar pelado e me levar pra um hospital pra tomar injeção. Aham. Vírgula. Tava em Floripa, acho que fazendo uma gravação de um show e tava me sentindo mais ou menos. Tinha feito uma massagem pra relaxar, fiz o show, fiz movimentos que eu não podia fazer e tava travado com muita dor. Naquela época eu era moleque e tal, fiz Sim. uso do negócio, a minha dor passou. Brother. Total. Sim. Parecia que eu não sentia, parecia que eu não tinha espinha, coluna vertebral. Mas depois Então, voltou talvez pior. tenha alguma ligação com Ou o não? exército. Voltou muito pior. Mas quando você tá numa guerra, Sim. você foi ferido, você toma um aspo, Mas provavelmente tem você não sente diversos mais dor. povos, né, que usavam pra caçar. Aliviar, pra caçar. Pra poder realmente aumentar os sentidos, Ou seja, assim, eu né? poderia ter falado isso sem me expor. Que é o que eu tô tentando fazer aqui, né? Mas eu vou Pô, te coloca trazer, um primo, velho. Falando, tem um primo meu. Vixe, Não, esse mas primo... eu já brinquei bastante. Hoje em dia eu tô de boa. Você é humorista, você pode falar, não, esse é humor. Tudo piada. Tudo piadinha. Inclusive eu vou... Não, mas tinha, cara. Você falou o militarismo e tal. Se tem duas frentes que estão na ponta de lança da experimentação tecnológica, são sempre o militarismo e a indústria pornográfica. Toda novidade que sai são as duas frentes que estão sempre experimentando. Saiu inteligência, sei lá, óculos de realidade virtual, Flávia. Pornografia, primeira Pornografia tá coisa. fazendo Segunda lá coisa, militarismo. e o militar tá tentando matar alguém Sim. com aquele negócio. Então, no mínimo, segue eles no Twitter São aí as pra ficar de olho vanguardas na aí, né? novidade. É, incrível. Pra ficar por aí. Fala em matar os outros, Zelone. Existem personagens que usam de droguinhas na cultura pop, como a gente tem citado aqui, mas para um propósito de melhoria, que é o que a gente citou que pode acontecer. Por exemplo, o Pantera Negra, E o chazinho lá, ele vinha lá. ele coisinha usa lá. uma ervinha mágica, não é verdade? Que, se me lembro bem, melhora a capacidade dele cognitiva, Sim. né? E ele fica mais fortinho também, não é, Flávia? Eu acho que tem duas funções. Ah. Tipo, o primeiro é o entrar em contato com os ancestrais. Ah, bem lembrado. Então é uma Perfeito. coisa interna, né? Uhum. E depois é trazer pra fora essa coisa interna. É o que você estava falando. antes. Então eu acho que assim, que eu tava falando que tem esses dois, né? E eu queria exatamente chegar no Pantera Negra como um exemplo meio circular, sabe? Ok. Que tem essa coisa interna, né? Ah, vou entrar em contato comigo, meus ancestrais que moram em mim. Sim. Nananã, e vou externalizar isso como força, rapidez, Isso. etc. Aham. Então é um ciclo Proezas desses dois físicas. usos, Eu achei incrível quando eles trouxeram isso, porque é um lance que faz uma alusão aos rituais e tal, e ainda tem o lance de herói em cima, né? Eu achei Sim. isso uma ótima, como eu posso dizer, inserção, assim, no mundo dos heróis. Aí, E uma tal. coisa até polêmica, se você parar pra pensar, é que você tá falando de que um herói que normalmente você tem uma conexão com crianças e tal, é aquilo que a gente falou, né? Até onde você tá passando uma mensagem de que aquilo ali, justamente, ele toma uma vez, é o que vocês estavam falando, né? Ele faz uma viagem, ele entra em contato com os antepassados, ele se torna melhor, mas o Pantera Negra ele não tem que ficar fumando a erva Sim. dele toda hora pra ser o Pantera Negra. Ele faz uma vez pra fazer esse contato. Sim. E tem a coisa do animal também, né? Que tem tudo a ver com o ritual, assim, principalmente quando você tá na selva, Sim. é uma coisa que entra muito em contato. E eu queria perguntar se, sabendo dessa discussão, você está homenageando o Pantera Negra. Se eu estou homenageando O seu bigode, o Patrick do São Paulo. Tá, tem um jogo. É porque eu sou muito ignorante, rapidinho, de futebol. O Patrick do São Paulo, o apelido dele é Pantera Negra. É Pantera Ele usa Negra? um bigode igual ao seu. Ah, eu Caramba. acho que sim. A Pantera tem belos bigodes. Belos é um animal É com verdade, belos, belos bigodes. com belos bigodes. Então eu Mas sabe aceito uma coisa essa... que eu queria falar sobre essa polêmica que eu acho interessante? Do bigode. Se você pegar, Ah, não, não, do bigode não, porque o bigode não é polêmico. Criança A gente já definiu aqui, tá resolvido.
bigode polêmico. O uso de bigode por mas essa crianças coisa tá de- crescendo ultimamente. Exatamente. Né? É um Crianças negócio- que podem já estão e A que não podem bigodagem compram. vem E crescendo. compram e Exato. usam aquele negócio minoxidil no bigode aí, né? Crianças de muleta, né? Crianças de bigode. Mas essa galera, tipo assim, indígenas, eles falam, a gente não usa drogas, a gente usa remédio. Sim. Tipo, a nossa visão daquilo é que aquilo é uma droga. Mas não é uma droga pra pessoa que tá usando. Sim. E a gente chama muito remédio. A gente também É. chama droga de remédio. Sim. Então, eu acho que o lance é sempre o contexto, assim, né? Tanto Do que tipo, já legalizou, né? Em vários lugares. Estados Unidos, você faz um exame ridículo pra ter a sua carteirinha de maconheiro. Mas Amigo até meu farmácia tem. chama como? Drogaria, né? Drogaria, Porque é exatamente, droga, é. né? Você vai no médico e fala, tô ansioso. Ah, ok, maconha. É assim. Você ganha Cannabis, carteirinha. né? O canabiol e tal. Mas eu acho que não tem esse risco, até por causa disso, também porque eles trazem de um jeito muito bem contextualizado, que não é isso, não é nem questão de dependência, porque o Pantera Negra depende desse ritual pra virar o Pantera Negra, né? Ah, Pra polêmico virar. falar isso. Será que ele não seria porque destruíram as plantinhas? Se Depois. for a irmã dele agora no próximo filme, não sei, eu preferia que fosse aquela chefe de segurança lá dele. Que fosse a próxima sim. Pantera Negra. Eu Sim, acho ela até mais por forte. causa do A backstage. irmã dela eu acho muito magrinha. Pra mim é mais pro backstage. Faz Porque eu mais amo a sentido. personagem, Sim, mas sim. Mas ela não vai ter a droguinha. Será? Que nem o novo Capitão América também, que não tem o anabolizante. O louco, anabolizante louco. Mas de Anabolizante repente lá. eu acho que eles vão encontrar um terceiro caminho ali pra fazer um ritual ou alguma coisa que não envolva, talvez. Não Será sei. que é uma mensagem subliminar, Rabin? De uma, tipo assim, não use drogas. Sacou? Tipo, você não precisa de drogas para ser um herói. Tinha essa mensagem nos anos 80 até os filmes, né? Sim, o vencedores não usam drogas. Vencedores não não usam precisa. drogas. Às vezes usam, sim. Será que tem uma mensagem? Eu não sei, hein? Tipo, Eu o acho que Pantera Negra não precisa mais. O Capitão América não precisa mais de anabolizante também. Aí você fica, será que tem uma manipulação ou nós estamos sendo paranoicos? Ou é um fator, Hum. ou é só aquele fator mágico, o fator surpresa que faz o filme acontecer. Exato. Porque Às a vezes- mensagem do Capitão América, por exemplo, é muito mais do que do anabolizante deixar fora. É assim, cara, se você não tiver uma personalidade muito Perfeito. forte, muito caráter, o anabolizante pode destruir você. Perfeito. Você vai virar um Que nem caveira vermelha. Caveira vermelha. Isso, é. é Acho interessante, que é né? muito mais que é isso do isso, que- né? Você transcende, que Maravilha. é essa coisa verticalizada, né? Se você vai transcender, sabe? Você vai chegar mais perto de algo Deus ou divino, tem a possibilidade da queda. Tudo que é vertical, o que sobe pode descer. Então, geralmente os vilões de quem usa Sim. extras, né? Drogas extras, são vilões que usaram e foram pro lado do mal. Do mal. É. Ainda ficou com um problema de pele péssimo. Exato. É. Tem que Que é o tomar que muito acontece com cuidado muito com esse tipo de anabolizante coisa, também. exatamente. Muita espinha nas costas. É a geração cobaia, né? A nossa ainda vamos ver o que vai acontecer com essa galera. Né? Tem essa parada. Olha, por exemplo, falando ainda desse tipo de drogas que melhoram, entre aspas, né? Você estava falando do The Boys. A série que eu ia tá falar fazendo isso muito agora mesmo. sucesso aí. Gostou? De Muito The bom. Boys. Nossa, como é legal, né? Que É muito série bom. divertida. O composto V, né? E é justamente isso. Se a pessoa não tem essa índole que você puxou do Capitão América, ela vai pra onde? Se você é um homem invisível, você é um cuzão. Né? Inclusive, todos os homens invisíveis de toda a literatura Geralmente são cuzões. É um poder cuzão, né? Eu acho que... É quando o você- poder que eu queria ter, sacou? É mesmo? Eu É acho, mesmo? gente. Porque daí, tipo, Sabe por- acho que muita assim- coisa você pode fazer. Eu seria a perfeita sneaker, entendeu? Tipo, meus sonhos todos de videogame, né, que você canta, andar agachadinha no Skyrim, sacou? Estaria tudo Você resolvido ficar ali, sabendo entendeu? de tudo, você podia ser uma colunista maravilhosa. Não, colunista nada. Eu ia, tipo... Imagina o Léo Dias se fosse invisível, a merda que não ia dar. Mas eu acho que assim, pra mim é sempre tem três poderes que pairam assim, essas discussões. É o teletransporte, a leitura de mentes e a invisibilidade. O que vocês escolheriam? Porque eu sou totalmente teletransporte. Pra mim é o melhor poder Cara, do sabe que mundo. interessante? A gente tem um programa aqui do Fantástico que a gente vai discutir superpoderes. E a Flávia é a segunda fêmea que escolhe a invisibilidade sem pestanejar. Será que é uma coisa... Eu Será acho que é uma que tem uma coisa leitura. biológica? Não sei, né? Mas eu posso falar uma coisa? Não, é aí- porque assim, né? Se você parar pra pensar... Não é estatístico ainda, mas eu a quero ver se outras mulheres invisibilidade vão escolher. resolve muita coisa, entendeu? Tô te enchendo o saco. Pô, invisível. Pra mais segurança Quer ir pra pra algum mulher. lugar, pega o avião como? Invisível. É um poder
bem utilizado, tático. Tático pra Poder caramba. tático. Mas Posso- o teletransporte posso te- é mais rápido, hein? É isso que eu ia falar. Tudo bem, mas tudo que você tem que ir. Você não vai conseguir entrar na, sei lá, biblioteca secreta do A Vaticano. não ser que você queira Consegue, e fuçar você tira o alguma livro e coisa. volta e lê em casa, depois Ah, devolve. você quer ser tipo noturno, É rápido. assim. É, tipo Mas vocês não Jumper, podem aquele esquecer filme. das regras do Exato. superpoder. É, Tipo, tem por exemplo, câmera. eu quero me teletransportar para a China. Será que você tem que ter a visão do Ah, é. local perfeito para onde você vai? Porque você pode se teletransportar para o meio de um É, porque daí castelo. você não tem que ter um quer o poder, poder, do você castelo. quer- Você É, quer ter, tipo, Sim. o mas mod aí, do joguinho. mas aí entendeu? também tem que ver todo. Você Vai vai morrer. mode. Os turistas estão lá no meio da muralha da China. Explode. Vai o virar cara, aquele maluco é. do Piratas do Caribe. Isso, exatamente. Eu Emparedado. gosto de pensar no teletransporte como ele assim, ele é um portal no seu corpo, entendeu? Ok. Então, por exemplo, assim, é como se eu estivesse atravessando pra tal lugar. Então, se tem uma parede, eu vou bater e vou voltar pra onde eu tava. Se tem uma pessoa, eu vou empurrar ela, entendeu? Ah, Super God Mode. objeto É, não. mas Não, eu penso, entendeu? eu penso no, tipo, bem furtividade quando eu penso, sabe? Mas aí, Visibilidade. qual que é o, Tá. qual que é o Tipo, ah, como é que eu vou fazer pra levar a minha roupa? Isso. Putz, tenho que achar tem que alguma tá forma pelado, é de... isso. Que Tem nem que ter o um Homem Invisível do Exatamente. The também, né? Boys. É. Exatamente. Porque o lance do V, Isso. pelo que eu lembro, você não sabe qual superpoder aquela droga vai te dar. Sim. É uma É uma roleta surpresa. russa. É. Sim. É igual o fator X lá dos X-Men. É tipo, você não sabe que a E criança são vai os nascer. poderes muito engraçados, né? O cara toma do nada rola espião. O pau sai e vai ver as É, coisas. tu pode ganhar um negócio desse. E eu acho legal isso, porque tem aquele de spin-off do The Boys que mostra a galera com os poderes meio bosta, assim. Que ninguém fala isso, né? Porque lá na série você vê só os poderes da hora, né? O Huey usa lá e, pô, o cara teletransporta, sabe? Outra pessoa usa, pô, o cara solta laser, né? Tipo, calhou deles serem uma equipe principal, assim, mas um deles podia virar uma jaca pra sempre. O Homem Jaca. E aí? Homem jaca. Maravilhoso. Não, o homem jaca. Pickle Ele Rick. não fala, ele já era. Pickle Rick, né? Tem isso, tem aquela brincadeira. Não volta, né? Não volta. Ele fica Tem pra aqueles sempre poderes, uma né? Que, jaca. tipo, atrair todas as balas, tá ligado? Tem poderes merda, né? Sim. Podia acontecer isso também. Então é realmente uma roleta russa. Acho que o Deadpool tinha uns poderes assim, né? No último Deadpool, os cares que morreram tinham uns poderes meio merda. Ah, é, Ah, é aquela verdade. equipe, né? Que vai lá resgatar lá e dá A tudo. equipe só de poder ruim. O cara que tem mais sorte no mundo, a mina que tem mais sorte no mundo. É, mano, é muito bom, velho. Engraçado. É, você ganhar poderes. É, por exemplo, na fantasia, se a gente for lembrar aqui, a gente falou de fumar, no Senhor dos Anéis, o Gandalf fuma. Sim. Vocês acham que ele tá fumando tabaquinho? Não. Ou não? Misturadinho. Uma misturinha. Misturadinho. Você acha? O Com autor baiada fumou da muito. Terra-média, assim, Exatamente. eu diria. Você Ah, acha o que cara o fica Tolkien fazendo uns naviozinhos, O né? autor fumou demais. fazia lá um navio de fumaça? E o outro fala, nossa, que bonito esse navio. Só pode Bonito. falar. É, mas certeza. Já o Radagast, Radagast, o Radagast. mago do ayahuasca lá no... ele já é mais pesado. Sim, Você vê sim. que ele já virou aquele drogado que não se cuida mais. Que ele tem cocô de pombo nele. Junkie, assim, total, né? Faz a barba, aí talvez seja... Fiquei com vontade de mandar um abraço pro Bento Ribeiro, do Ah, nada. um abraço pra ele, Abraço, exato. Bento. Total não relacionado, né? Isso, Rabinho, obrigado, cara. Mas eu acho que... Eu acho que ele é aquele cara, se for trazer pros dias de hoje, aquele cara que você entra na casa dele meio Jesse Pinkman, que você vê... do Breaking Bad. Exatamente, do Breaking Bad, que a casa dele é uma desgraça, que tá tudo, tem cocô no chão, tem Passou gente do ponto. gorfando e transando atrás do cocô. Sim. Entendeu? Tipo, acho que ele é um paralelo legal aí. Sim. Quando você entendeu? atinge um nível que você transa onde tem cocô, é um novo estágio. Né? Tem Né? livros Tem sobre gente que isso, gosta né, gente? disso. Exatamente. Tem livros sobre isso? Tem Marquês de Sade, que escreveu diversos livros sobre esse assunto. Exatamente. Tem peças Mas que com acontecem. certeza é outro nível, Até assim. hoje, né? Assim, não julgando fetiches, mas julgando. Vamos julgar ponto, fetiches. Eu acho que assim, existem fetiches que são inofensivos. Tá. E eu acho que esses você tem que respeitar. E eu acho que o do cocô pode não ser, mas eu acho muito bosta ali. Com perdão do trocadilho, eu acho muito bosta, cara. Acho que qualquer fetiche que corre o risco de prejudicar a sua saúde, aí você começa a talvez Sim, dar uma... sim, o cocô não é bom você estar no mesmo ambiente ali, insalubre. É ruim, se o É cara ruim. tivesse, sei lá, salmonela não passa pelo cocô, mas Não. se o cara tivesse cisticercose, Sim, é um entendeu? problema. E de repente, sei lá, parte do fetiche dele, enfim, não vou continuar Você essa vê que os sentença, judeus mas... mandaram- Não, bem mas logo no viu começo, que dá não pra tem ver que você corpo, pesquisou não. bastante, assim, é uma preocupação real. É uma preocupação assim. real. Você pensou, Cistice- caraca, Não. as pessoas têm esse fetiche, mas peraí. Eu era O bom que em que pode ciências. acontecer? Lembra aquela hora que vocês falaram que quando tirou o primeiro 9,5, o meu foi em ciências, Do né? nada, Então, mano. não esqueci de cisticercose, essas coisas. O que você mais tem medo numa relação sexual? Ah, não, cisticercose. cisticercose pra Escossoma mim. Mansoni, Cara, né? muito específico, né?
Ainda no Senhor dos Anéis, a gente... Saindo do Senhor dos Anéis. Falando em anéis, Senhor dos Anéis. falando em Falando em anéis, você tem ali aquele instrumento mágico, vou dar uma forçada, mas porque a gente pode talvez considerá-lo ou não. Vocês lembram aquela bola, que é o Palantir? Sim. Sim, que você põe a mão e vê Você o bota a futuro. mão e você É ver outras partes vê do- outras partes do mundo, mas corre o risco do Sauron ver onde é que você tá e tal, que tem uma conexão umbilical quase ali com ele. De certa maneira, é uma droga mágica. Você está expandindo a sua consciência através de um alterador da sua mente. Ou estou forçando para que a pauta ande? Eu acho que não, e eu acho que é interessante isso, porque tem vários momentos e várias situações na cultura pop que você perceber, eles fazem uma situação, o cara tá usando droga, mas ele não. O artifício de usar droga não existe, é trocado por um lance de mágico, É. um amuleto, um anel, de repente, uma coisa. No caso aí, O é a Palantir. bola, né? Põe a Vale mão na lembrar bola. que quando o Tolkien estava escrevendo, ele era muito cristão, né? E ele estava nessa época, depois de guerra e etc. E quando a gente começou a ter, especialmente muita guerra, começou a se tratar droga, ou quem usa droga, como uma pessoa subversiva. Isso. Mas isso não era comum antes. Então essa visão anti-drogas, eu acho que ela mudou muito a cultura assim. Do tipo, em vez de você ter uma coisa que era como na Grécia Antiga, que os oráculos eram tipo com várias drogas, assim. Sim, você vê Não, os é vikings o negócio também, né? da Galadriel bem bonitinho, só com a aguinha caindo, sabe? Sim. Mas a intenção oracular permanece, sabe? Mas foi Total. retirado um pedaço, assim. Ué, não tem aquele espelho do Harry Potter, mais uma vez o Potter? De Ogezed. Não é um espelho que você sai uma fumaça, aí ele vê, sei lá o Ah, que que ele você vê entra ali. nas memórias Você e pá. vê, né? Também Mas tem uma fumacinha A ali própria, misteriosa. a própria pedra filosofal, for parar pra ver, pode ser o uma crack. brisa. Né? Ele fuma a pedra filosofal, no caso, né? Não, pode ser uma brisa dessa, porque ele vê uma galera tipo, que já morreu, de repente. Então você revive a galera, mas só na sua cabeça, né? Porque só ele vê a galera. Sim, E o tem essas Fantástico questões. Homem me disse que é um poço, é um poço do Harry Sim. Potter. Não, e o Hagrid claramente espelho? é um viciado dentro do O filme. Hagrid, você Tá acha? sempre no beco, esconde. Harry, o que você tá fazendo aqui? Ele vai no, Você acha que ele é alguma surpreendido, ele tava comprando Sempre drogas, tá usando no alguma beco coisa. diagonal, que é o lugar que venderia drogas a rodo. bico de hipogrifo ralado. Ralado. Eu com acho que é super uma droga. Eu acho que bigodes de resolve. dragão lá da Austrália. Isso é uma boa rodada aqui. Drogas da fantasia, assim, que a gente poderia inventar. O que você acha que dos mundos fantásticos pode ser consumido como droga? Tipo, Qualquer coisa de fênix. Qualquer coisa. Pata, Pena. pena. Cama de sereia. Deve ser a Interessante, delícia. Cama de sereia. Mas como é que será dá um grau? você bota isso no seu sistema? Não, com certeza escama de sereia, Você você tem que dar uma raladinha. Rala a chá, de sereia. repente, Quem nunca né? ralou uma sereia, hein, Rabin? Ah, meu amigo, a Você, sereia. você tira as escamas e você moe, talvez. Isso, eu acho. Aí faz um chá E Sim. vai, porque E tem bebe. que ser aquoso, né? Por conta da sereia. e tem que fazer o chá com água salgada. Com certeza. Gosta? Água de Gosto. mar. Água do mar. Com certeza. Isso, né? gosto. O lance da fênix já coloca o lance mais de você fumar, porque é um Você vai fumar o negócio... que da fênix? Ou inalar, né? Inalar a pena da fênix, de repente, Você porque derrete, a própria fênix... Dá pra derreter uma pena de... Como é que Não se sei. derrete uma Não pena? dá, Não, acho que não você dá. transforma em pó, de repente, e aí você usa o pó, porque a fênix, ela tá sempre... A fênix já vira pó, transmufando. né? O problema o é pó esse, que já se é uma você droga bota no pesada. fogo, ela nasce outra fênix da E se você aspira as cinzas dela, nasce no seu coração, no seu pulmão, não sei. Imagina, entendeu? sair uma fênix do seu coração. É tipo um alien, né? Ou, peraí, posso colocar uma coisa legal aqui? Imagina Pode. você fuma o seu cigarrinho, seu pipe de fênix, Pipe e de você fênix. assopra e sai Sai uma a fênix fênix. da fumaça. Seria legal, eu ia gostar. Tu Nossa. vai ser o cara mais popular da festinha, sem Eu dúvida. ia Com gostar. Inclusive, certeza. aquele feitiço deles, que é o feitiço que sai o cavalo branco, o unicórnio, não sei o que, Sim. aquilo é uma coisa completamente particular, né? Patrono, Sim, né? patrono, É, espectro espectro patrono. patrono. Ok. Os que tem a ver muito com a viagem particular de cada um ali. Isso é legal. Então, Isso é acho legal. que tem a ver com Fábio Rabin, qual seria seu patrono? as noias. O meu patrono, acho que seria o Bozo. O palhaço ou o outro, o palhaço? Ele joga espectro. Os dois Esse Bozo. maconheiro aí, Não, do não, não. Harry Potter. Não, pelo amor de Deus. O Bozo, o palhaço. Que também curtia uma Palhaço droguinha. usando droga, Dizem, né? sim. Ele mesmo diz que ele dava uma cheirada Tem antes um- de fazer o show Tem para o nós. filme do Bozo. Para nós. É. Ô, tem que assistir esse filme ainda do Bozo. É legal, cara, é interessante. É como é que é bingo, né? É bingo, vai. o rei das O manhãs. Rei das Manhãs, que também era um negócio muito doido. Lembrar de o Bozo lá com o time. Era azul e vermelho? Azul Isso. e. Né, os times. Vermelho, é. Eu acho que é da azul e E ele vermelho, tava né? loucaço, bro. Loucaço, ele Pensa vendo só. vários azuis, vários vermelhos. Todo mundo da nossa infância tava loucaço, menos a gente. né? Será? E pior que É. eu penso muito nisso também, cara. Você vê. Quando você vai ver backstage, já parou pra ler sobre backstage de filmes dos anos 40, 30, tipo Mágico de Oz? Era horrível, horrendo. É péssimo.
Tem, Todo tipo, mundo- todos... Você pega o Código Penal, os caras eram tipo Ezra Droga, Miller hoje em dia. era isso. Droga, Só- abuso, tudo. Né? Tudo. Aham. Então eu fico pensando, cara, se não tinha... Eu acho que todas essas coisas, assim, devia ter uma galera deep web total das ideias, assim, Aham. né? E aí já entra no lance pesado, bad trip, assim, talvez, né? Aquela era uma época, né? A nossa época, anos 80, 90, jogador de futebol fumava. Sim. Era, mano, não tinha tanto essa política antidroga, assim, Sim, estabelecida. O que na verdade foi muito importante, eu acho, porque realmente a gente começava muito cedo. É. Tipo, ele começou a fumar com 14 anos. Foi hardcore. Eu comecei a fumar com 13 anos. Eita. Meu avô começou a fumar com 10. Olha aí. Então, Isso Mas não é à vovô, toa que hein? quando ele chegou, né, a uma certa idade, deu um câncerzaço aqui na traqueia dele. Desculpa né? estar rindo do câncer do seu avô, Não, mas fica a tranquilo, forma como galera. você construiu a história Mas fez o com que eu- bebê da Indonésia ganhou de todos nós. Mas ele parou de fumar. O bebê parou? Agora Parou? com 14 anos ele parou de fumar. Ah, que bom. Né, ele conquistou aí o... Bom pra ele. Ele já tem um filho, né? Já tem 2 filhos. A gente falou um pouquinho de bad trips, né? Como é comum chamar as viagens negativas para quem não fala, né? Para quem não fala a língua do Mr. Bean. E a gente também tem na cultura pop muitas vezes a droga como ou um símbolo do mal, da transgressão, evidentemente, mas um indutor do terror. Por exemplo, aquele filme de terror muito bom que é o Midsommar. Vocês chegaram a assistir? Não vi esse. Cara, Adoro. esse filme é muito louco, Rabin. É bom? Porque eu eu- sou apaixonado por terror, eu quero ver. Terror Cara, psicológico, ele fala- assim, é. sabe? É do Jordan Peele ou não? Não é do Peele, é do né? mesmo cara que fez o Hereditário, Hereditário. que é um filho da puta esse cara. Ele Mas deixa tem você uma sem vibe dormir. meio coletiva, sacou? É uma comunidade. Tipo, isso, tem um uso de drogas compartilhado, Isso. que leva para um pensamento coletivo, é bem interessante. E o filme é todo Eu de quero ver. dia, brother. O terror de dia, tu fica apavorado com literalmente o sol do meio-dia na cabeça de todo mundo. Muito bom. E é meio que ele... peraí, o nosso livro tá falando comigo aqui, como é que é o nome dele? Ari Aster. Obrigado. Fantástico, exato. E, cara, Midsommar, pode procurar. E ele fala isso, né? A droga enquanto um portal que você abre que não necessariamente você gostaria de ter aberto. Você abre aquele caminho quase que Lovecraftiano. Isso pode acontecer. Eu Né? queria deixar uma coisa clara, que eu tava falando Por aqui de favor, uso disclaimer. de drogas. Mas é a minha... Na verdade, por exemplo, a primeira vez que eu tomei o ayahuasca, essas coisas, tudo foi num trabalho de autoconhecimento ferrado, assim, que Tá. eu fiz no teatro. Então foi tudo muito monitorado. e Sim. Não é que foi lá e vou usar, eu acho que... Inclusive, na verdade, nunca- tem isso, né? Nunca faça isso. É, tem maneiras faça de isso usar pra- e, especialmente, tem maneiras de usar com alguém Sim. Exatamente. que depois vai usar para alguma outra coisa, né? Sim. Um terapeuta, um psicólogo. Primeiro passo pra usar já eu acho que ayahuasca. é aprender a falar, né? Que é difícil. Ayahuasca. 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 Escreve ayahuasca. 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 É indígena, né? Ayahuasca. Mas eu acho que acho que não é fácil conseguir pro cara sair usando na Augusta, sei lá, no rolê, né? Não. Mas se o cara conseguir, se vocês conseguirem, não usem. Não, porque não. Isso é muito Não, perigoso. não foi feito para usar no rolê. Não, e de fato você, é o que eu falei até daquele meu colega que teve uma bad trip, não foi de ayahuasca, mas foi de algum alucinógeno que, brother, ele falou, a maior experiência de terror, ele adora terror também, que nem a gente. A maior experiência de terror que eu já vivi, ele falou, é como se eu fosse o protagonista de um filme de terror, brother. Eu vi o diabo falando comigo, as paredes sangraram. A galera fala às vezes, porque as paredes sangraram. Eu falo, as paredes sangraram. Eu tava numa outra dimensão, tipo Event Horizon, sabe? Eu Sim. fui pra uma dimensão do Doom. Ele abriu a porta. Caralho. Sacou? Fui pro inferno, brother. Ele falou, morri. Ele achou que tinha morrido e ele falou, então é pra aqui que eu vou. Será que não teve muitos autores de terror que primeiro contato dele foi numa brisa dessa, uma bad trip? Porque às vezes a gente associa, sei lá, eu vi o Fred Krueger, eu Sim. vi o demônio. Mas o cara que concebeu o conceito disso como terror, será que ele não foi... Cara, eu lembro que o Giger, como é que são as iniciais do Giger, que fez o design do Alien, o oitavo passageiro? Ele é suíço. WHG. Um negócio desse assim. É porque tudo Giger. HP Lovecraft, H.G. Wells e o Giger. Ele diz que as criaturas do Alien, ele via quando ele tinha pesadelos. Mas há quem diga que ele tinha uns pesadelos induzidos por algum tipo de substância. E você vê que a arte toda dele é muito onírica, assim, muito pesadélica, né? É uma coisa que parece que você não iria alcançar
se você não tivesse enxergando uma escuridão interna, assim, né? A coisa do sexo, que é muito presente na arte do Giger. É, né? mas é absolutamente uma coincidência, né? Você acha Porque tem que é uma- pessoas que não precisam disso. Eu também sou a favor dessa... Verdadeiros gênios não precisam disso. Total. Com certeza. Não, eu sou É, pessoa a não favor sei, disso. Acho que tem eu gente acho que que precisa, tem gente Machado que de não Assis, precisa. porra, o cara Não sei, parado, não sei, dentro, porque eu acho trancado, que, escrevia às as vezes coisas. não é uma questão... Ninguém deveria ser gênio, eu acho, assim. Eu já achei esse um Tem que conceito acabar. horrível. Tem que acabar o Tem que acabar o gênio. gênio. Porque cada um tem um jeito de fazer, sabe? Tipo, essa coisa de gênio, eu acho que é meio, tipo... Você acha que não... Não, porque, você não precisa desse. Você não precisa do quê? Peraí, mas você tá falando do gênio que Não, precisa a de minha- droga? Não, é o eu que tô ele dizendo... falou. Tipo, é isso, eu acho que é... A minha preocupação é o seguinte, eu acho que esse cara talvez, beleza, ele já tinha um talento e ele teve essa experiência. Por acaso, ele conseguiu canalizar o talento dele com a experiência. Mas a minha preocupação é um cara que não tá conseguindo atingir nada e que quer usar pra atingir alguma coisa Então, e e não era vai aí, conseguir. perfeito, era isso que eu ia falar. Tipo, eu acho que claro que a gente pode usar como um canalizador, né? Coisas, tipo café e etc. Mas a coisa existe dentro de você, né? São pensamentos que você Sim. tem, são monstros que te habitam. Eles estão lá já. O grande lance do horror é isso, né? É você poder, de uma forma violenta, falar dos monstros que te habitam. Isso. Que todo mundo tem. Eu acho que às vezes é muito difícil pra gente, na nossa cultura, que é muito sobre culpa, muito sobre medo, a gente assumir que a gente tem nossos monstros, sabe? Absolutamente talvez por junguiano isso aí, uma... que usa, sabe? Mas a verdade tá ali dentro. Sim. E se você aprender a canalizar, é isso. Você vai fazer isso com nada, tomando um vinhozinho, ou desde que você aprenda a canalizar ou botar pra Sim. fora, Sim. as coisas estão dentro, eu acho que aí é que você pega o horror E real. tem um lance né? também que, assim, tipo, vai muito... Eu achei interessante os dois lados da questão. Eu sei pro lado que você quis puxar, que é o lance que tem gente que fala, nossa, esse cara é muito criativo, esse cara, nossa, olha as músicas que ele faz, olha as coisas que ele escreve, como ele desenha, ele deve usar alguma coisa, né? Então, Isso é coisa- uma falácia E não também. uma é verdade, falácia exatamente. desgraçada. Inclusive, tipo, eu ficava... No começo eu achava engraçado, mas eu ficava muito ofendido quando eu via isso, quando eu fazia alguma coisa criativa, algum vídeo, alguma Isso. redublagem, alguma coisa, porque eu realmente não usava nada, e se eu usasse alguma coisa, eu ficaria muito improdutivo. Eu também. E eu tenho mais relatos de pessoas que usam coisas e ficam improdutivas Claro. do que pessoas que usam e, nossa, atingi aqui o Nirvana Não. e agora encontrei o que eu faço. Aí você pega até, tipo, os Beatles, por exemplo, tipo, eles tiveram a época que eles fumavam, que usavam LSD e tal, e teve a época que eles eram sóbrios, e, tipo, eles sempre estavam em contato com a genialidade deles, entendeu? Então nunca foi mais ou menos ali no caso deles. Então, às vezes, se você não tá atingindo certa coisa, porque você não usa nada, se você usar, talvez fique pior a sua vida. Artistas não usam drogas, disse Zeluni aqui, né? Não, mas eu acho isso super verdade. Tipo, eu acho que pra mim, pelo menos, só me deixa mais improdutiva também. Sim. Eu acho que o trabalho real, e é por isso que eu não gosto de gênio, saca? O trabalho real é o trabalho que você tem que fazer em você. Então, tipo, o que é que te habita, como é que você vai tratar isso, como que você vai canalizar. E é um trabalho difícil, chato e demorado, sabe? Perfeito. Não tem escapatória, né? Ou saída rápida. É muito não tem. pessoal, é muito particular. Depende do dia, depende da hora. Exato. Essa coisa de que é atribuído, né, algum tipo de fator alucinógeno e tal, isso acontece muito com quem escreve também fantasia, que é o meu caso. Então fica aquela brincadeira tipo assim, para inventar esse mundo maluco, ele tem que estar usando alguma coisa. E ao contrário, é trabalho, é estudo, é pesquisa pra cacete, pra que a coisa fique coesa. Sim. Senão, justamente, Já o cara que escreveu o programa Fantasia no SBT, Com com certeza certeza. ele deveria usar alguma ali era coisa. outra proposta. Morango, mostra o seio. Confundido. Era o coquetel, tô confundindo. Não é? Tutti frutti. não é? Tutti frutti. A Flávia falou sobre a questão da... A Flávia falou sobre a questão da culpa, né? Sim. Muito presente, a gente fala de Europa e Américas aqui, pós-cristianismo e tal. E aí a gente tem, por exemplo, na fantasia, um personagem que trabalha muito a questão da... Eu entendo ele como uma grande força moral de terror, que é o Jason. Ah, O Jason, ele Como é tem bom. ali, eu adoro também, mas ele tem ali, eu sempre enxerguei, não sei, Flávio, Rabin e Zeloni, uma questão de punir os jovens que Sim. estão fazendo uso do sexo e das drogas. Eu acho muito engraçado Não é esse engraçado tipo isso? de Pra mim é narrativa, o assim. vilão mais boomer que existe. Você acha que é o- Eu acho que é. Eu acho que se pegasse esse pessoal, tem uma galera que hoje em dia reclama de coisa. Ah, esses jovens, não sei o que, essa geração Esses perdida. jovens. Que só transa e usa droga. Eu acho que é a personificação disso, É o sacou? Scooby-Doo É, o Scooby-Doo com salsicha. Salsicha, para com isso. Salsicha, eu não tô falando nada. Você que tá louco, André.
Mas assim, eu acho que é legal essa visão, né? Tem o anti-herói meio boomer, assim, né? E tem o lance do vilão boomer, no caso vilão, dele, né? é. Porque tem esse lance da punição do jovem. Eu acho legal, porque isso entra naquele. Eu acho que o autor sempre coloca muito de si nos seus heróis, seus vilões, Claro. como ele enxerga. Ou uma alegoria que ele queira passar e Exatamente. se questionar. É. Você vê também, tipo, pô, agora um pouquinho fora, mas ainda dentro, você vê, tipo, os vilões do Rambo, sempre os vilões dos Estados Unidos, essas coisas Sim, assim, sabe? tem sempre uma agenda. Às vezes tem uma agenda, mas E aí, nesse caso, eu acho que quando se trata de terror e dessas coisas, tem muito do que o cara considera como errado, né? Porque o cara demonizando o jovem fala, não, tem que ser punido. É uma justificativa pra ser punido? Mas Tanto você que sabe não- a história real do Jason é o seguinte, tem a ver com, teve o Psicose, certo? Anos antes. Norman Bates, E aí o que é. aconteceu? A Associação dos Motéis reclamou. Porque depois do Psicose, ninguém queria parar em motel pra transar, porque com medo de ter um assassino. É igual o tubarão que Aí fechou o as Jason praias. falou, é mesmo? Transa no carro então, pra ver o que acontece. Aí o Fred Krueger fala, vai em casa pra você ver agora. Não tem onde. É, porque, Tipo, eu curto Jason, mas eu prefiro Alien ainda, entendeu? Quem sobrevive? A mulher que transa. claro. Ótimo. Peraí, mas a Ripley Entendeu? transou na nave? Sim, ela tinha, quem, ela gente? tinha toda uma coisa flertadora e pá. A mina que não flertava com ninguém, morreu. nunca pensei por Todas as esse mulheres do ângulo. Alien que não flerta com ninguém, morre. As mulheres que flertam e transam sobrevivem. Então sexo salva. Exato. E na ficção científica o sexo salva e no terror ele mata. Mata. Depende só. do terror, é isso. Depende Se for do terror. Alien, No Cara, Jason, é meio o horror, bicho mas- pegava. É meio horror, claro. Absolutamente então horror. daí salva, entendeu? Eu gosto desse. Você sabe que o Jason salvou a minha infância. Olha aí. Ok. Eu era muito gordinho quando eu era pequeno. Eu era tipo, sei lá, pra você tem uma base. Fui vice-campeão paulista de judô sem saber lutar. Era só o seu peso natural. Ninguém me derrubava. E Sua a base última era luta impenetrável. Eu perdi por medo, eu me joguei pra trás pro cara não me machucar muito. Você era o Juggernaut do judô. E aí, no meu prédio, todo mundo brincava de pega-pega e eu odiava, porque eu ficava ofegante. Tá. E eu não conseguia pegar ninguém, ficava todo de bobo, né? Aham. Aí eu inventei uma brincadeira. Falei, gente, vamos brincar de Jason. Era eu com graveto e eu só podia andar Muito bom. e pegar as pessoas com a inteligência. Eu cercava eles, descia pela garagem, Ele voltava, criou o não Dead sei o by quê. Daylight, basicamente. Isso. E É aí, o jogo. E eu era um cara extremamente impopular no prédio, me tornei o cara mais popular, porque ninguém brincava de Jason sem mim, ninguém conseguia fazer o Jason daquela forma. E hoje eu brinco com a minha filha disso. De De Jason. Jason. E conheci um cara. Ela é a da- Final Girl. A que sobrevive. Ela é a Final Girl, O cara da comédia, que é o Nando Viana, que é meio chapado também. E ele também inventou o Jason pra brincar, porque ele era Sério? chapado, não gostava de Eu correr. gosto que o Fábio veio até aqui e daí ele já expôs Bento Ribeiro, já expôs quem é agora que está expondo. O Nando Viana, meu Nando amigo. Viana, Só entendeu? expondo. Só expondo a Tem uma galera. galera, tem uma galera. É isso, aí vai fazer aqueles cortes do programa, vai estar lá, tipo, pô, que o Bento não sei o quê. Não, mas até Ipuar já legalizou. Jason. Já legalizou o Jason lá em Poá. Jason. Outro gênero que costuma usar talvez de alegorias aí quando fala de drogas, é um gênero que eu gosto bastante, que é o gênero cyberpunk. Né? Existe talvez um fascínio de personagens que estão ali na literatura ou nos filmes de cyberpunk, né, nos jogos, com as drogas, né? Um exagero das drogas. Por que vocês acham que o gênero cyberpunk Pô, veio tem do essa... punk, né? Justamente, o óbvio seria do movimento punk. Eu acho que Aham. quando você vê no Cyberpunk, tudo é sempre uma distopia desgraçada. Eu acho que a droga já entra com outra conotação. Os caras já querem meio que, tipo, ou sair da realidade, Se escapar daquela distopia. ou escapar, né? O caso daquele. Eu esqueci o nome, acho que tinha um anime que os caras usavam um negócio que eles entravam numa brisa assim, eu acho que era no Code Geass, se eu não me engano. Que a galera ela usava um lance que eles queriam sair da realidade. Tá. Voltar pra época que não tava aquele negócio distópico, etc. E eles se perdem, viram os cracudos daquela realidade. Certo. E também tem um lance, tipo, aumentativo. Né, só que com a punição, tipo, o desenho lá, o anime do Cyberpunk, O novo, né? o Recente novo, aí, é. que ele tem que usar aquelas drogas pra tancar. É no mamilo? É, no mamilo, assim, as duas Eita, droguinhas assim, tá, uma tetinha. aham. Ele tem que injetar aquelas drogas pra poder aguentar os implantes cibernéticos, né? Porque eles ficam meio que... Como o cérebro controla os implantes também começa aquele lance meio Dr. Octopus. No Deus Ex assim. tem isso, é uma rejeição que o corpo natural faz e aí ele tem que se injetar, é tipo isso. Isso é né? uma É tipo crítica ao isso. silicone e ao Dr. Bumbum. Sim. Dr. Ray, estamos de olho em você. É um novo vilão cyberpunk que podia Ele ter, é um né? vilão cyberpunk. Mas Dr. Ray é meio vilão do Bioshock, né? Tinha um cirurgião maluco lá. Seria
ótimo. Vai falar dele que tá em época de eleição. É. Daqui a pouco ele aparece. Daqui a pouco ele pede aqui pra participar do programa. Pra mim, ele é um vilão perfeito de American Horror Story, né? Esses caras, Ryan Murphy. Imagina um Dr. Ray na visão do Ryan Murphy. Isso é uma coisa incrível, né? sim. Mas voltando pro Cyberpunk, eu acho muito louco porque nesse lance, a droga é pra tolerar uma parada. Né? Então, Uma acho que augmentation, uma melhoria. Isso. Mas o escapismo também, né? É uma forma de aguentar a parada. Tolerar Eu a acho. realidade, tipo, talvez. Se você pensar esse high-low, né? Por isso tem a ver com punk mesmo, assim. Quando a galera tava fazendo punk, tava todo mundo na rua, era todo mundo mexer. E daí você vai ter coisas do tipo, eu não tenho mais o que fazer, não tenho o que comer, não tem Sim, vida. vou me drogar pra não ficar com fome. Exatamente, pra existir, pra poder existir. Pra poder aguentar se mexer, pra poder aguentar, etc. E eu acho que isso se mantém muito Você no herda cyberpunk, esse- como sim. exatamente essa característica, né? Do herói que, na verdade, faz parte da camada da sociedade mais baixa. Sim, que normalmente é o Que não protagonista consegue do filme. existir. Então, daí você entra nessa coisa Ramones, né? Tipo, 24 hours to go, I wanna be sedated. E mesmo quando a pessoa usa pra conter algum tipo de argumentação, é porque ela também não aguenta aquela argumentação, porque não foi feita pela classe mais alta, ela não tem acesso à melhor tecnologia. A tecnologia dela sempre a- é sempre a zoada, ele fica ouvindo ali, o negócio tá arranhando os músculos. Tem muito né? a ver com a anarquia também, né? Que eles Perfeito. pregam, né? De você querer sair desse tipo de sociedade que a gente tem e compor uma coisa melhor, utópica. Sim. Né? E porque, tipo, geralmente, tudo que é meio cyberpunk tem uma distopia do ultracapitalismo. Exatamente. E aí, Anarcocapitalismo, né? Grandes corporações dominando e o cara fica sufocado por aquela coisa que ele não pode sair. Não existe a opção de você sair do sistema, né? São as brigas dos dois anarcos mesmo, né? Isso. Tipo, o anarcocapitalismo venceu e o anarco ou comunismo, ou Isso. decolonialista, ou enfim, tá É. tentando... Exato. inclusive a gente podia parar pra fazer um elogio ao Green Day, que fez um belo show no Rock in Rio. Aí, Green Day, né? Aí, pô, um grande abraço pra vocês aí que vai assistindo Green Day. Punk My Light, mas foi muito Green Day. Agora, enquanto a gente está falando aqui do Cyberpunk, a gente pode deixar de falar do ambiente virtual, né? Eu não sei se vocês têm experimentado, a Flávia que é gamer pra caramba também, o ambiente virtual, pelo menos quando eu experimentei, eu enxerguei o fim. Mas o Da metaverso, humanidade. você diz, é esse ambiente ou um ambiente mais de... Acho que Tá falando do Oculus Rift, o Oculus assim? Rift, exatamente, o ambiente virtual, é porque como é que chama o ambiente aí que você falou? Metaverso? O metaverso, ele tá muito tosco ainda, né? Tá horrível. Uma bosta. Uma bosta, exato. Mas tem uma bosta com promessa de coisa Isso que eu tô boa. falando. Se você der o salto, eu joguei o Resident Evil, o 7, joguei o jogo da Águia, joguei aquele jogo do Baixo, todos aqueles experimentais, joguei até Skyrim no VR. E, brother, você fala, puta merda, acabou, ninguém vai querer sair daqui. As pessoas hoje que já são viciadas em videogame, que já têm problemas sociais, não sabem se relacionar, têm alguns transtornos psicológicos, brother, você bota um universo, né, acho que o Cyberpunk brinca muito com isso. Ele é o que ele quiser no universo como é que se diz, virtual, Sim. e aí o funcionamento é muito semelhante a uma droga, porque ele altera a sua realidade, ele trabalha com a liberação de serotonina de uma maneira que não tem como você ter de outras formas. Então eu enxergo um pouco como uma droga Você acha que é o começo do tecnológica. Eu enxerguei o fim, não sei se vai rolar. Então, é porque assim, né, se você parar pra pensar, toda nova grande tecnologia foi tratada assim. Uhum. O cinema foi tratado assim, a fotografia. Então, não sei, mesmo porque, por exemplo, o Oculus Rift não pegou direito. Ainda não, Por quê? Eu não acho que é só dinheiro. Defasagem Não, eu acho que falta a pessoa do lado. Entendeu? Ah, Você fala nunca assim. joga sozinho, você joga com alguém falando, vai pra esquerda, pô! Não sabe atirar não, caralho, Isso tá- entendeu? isso tá, tipo- Falta essa pessoa. Você acha que falta isso? Eu acho. Tá. Mas Mas sabe o que eu acho? acho. Tem um negócio que chama VR Chat, que a galera usa e eles se encontram, cada um com o seu óculos. Não, tudo bem, mas você entende, na sua casa você teria que ter vários óculos, pra pessoa Ah, do seu sim. lado Tipo poder uma lan jogar. house. Uma lan house Exato. de VR. O que é loucura, porque com o óculos você não precisa encontrar ninguém. Aí você chama um amigo Entendeu? pra tentar. né? É igual a Sandra Bullock e o Stallone transando no filme Isso, do Demolidor. exatamente. Isso. Os dois sentam, lembra desse filme? Que Sim. eles sentam na frente do outro, botam o óculos e vão transar. Eu Tipo, acho, já mas tá é ali, isso. transa ali. Aqui, né? Eu acho que falta isso pra dar certo. Falta a Mas pessoa que tá do lado. já tá rolando umas coisas bizarras, assim. mas- Esses dias eu recebi um orçamento pra fazer um show no metaverso. Olha aí. Uma Legal? empresa. É, cara. Eu mas não falei, é legal como ainda. é que funciona isso?
O que é? O meu espírito vai atrás? Fiquei meio sem Pô, tempo. mano, mas Mas, ó, na época tipo, da MTV, a gente já tava fazendo evento dentro do Maple Story. É verdade. E faz mó cota, entendeu? show Na época do do Comédia MTV, CPM porque tava- 22 no Rabotel, já Rabotel. teve? NX0, uma vez minha irmã foi num show do NX0 no Rabotel. Que triste, hein? Que junção de coisas que poderiam ser Na outras coisas. pandemia, isso salvou muito. Você sabe que é uma Sim. coisa... Tem um aplicativo, um jogo de criança chamado Roblox. Sim. Você Meu conhecer. sobrinho gosta muito. E a gente, total, tipo, antes proibia minha filha a mexer com o telefone. E teve um dia que a gente quase foi às lágrimas, assim, que ela tava no Roblox há várias horas. A gente falou, meu, o que você tá fazendo? Ela, meu, eu tô com todas as minhas amiguinhas da escola e a gente agora tá numa festa. Puta, tu não vai tirar ela. Não vai tirar, tava todas as amigas da escola, cada uma na sua casa, elas estavam Sim. se encontrando naquele Sim. jogo, numa festa, usando droga, tô brincando. Ela com um bong quadrado, assim, né? Ai, que Era fofinho. açúcar, era Tomando açúcar. ayahuasca. Pirulito né? e tal. Então, mas eu acho que assim, por exemplo, se a gente puder, a gente sempre vai escolher estar fisicamente com as pessoas. Isso que eu ia falar. Eu acho que é uma porcentagem menor da população que vai... Tipo, mesmo eu, que sou mega nerdinha, Sim. eu gosto de ficar na minha casa, difícil me tirar de casa. É mesmo. Por isso que eu dou boas festas, entendeu? Porque daí eu não Muito preciso boas. sair de casa. Sim. Mas mesmo eu prefiro estar com outras pessoas do que no mundo virtual. Eu não acho que... Isso que eu ia falar, cara. Eu lembro o Edgar Rice Burroughs, que escreveu Tarzan. Né? O Tarzan e a Princesa de Marte. Eu gosto muito da escrita dele. E a crítica, parte da crítica do Tarzan original era... Eu lembro do Tarzan, assim, na mesa de jantar, né, com os aristocratas e tal, e ele comentando, assim, que ele vê os homens limpando os dedinhos antes de comer o frango, as mulheres com o guardanapinho, e ele falou assim, cara, eles jogam fora o osso. Eles não roem o osso para alcançar o tutano e tal. Então, naquela grande alegoria ali, a impressão que ele dá é que elas são pessoas absolutamente infelizes. Porque eles estão se afastando daquilo que nos faz humanos. E é por que eu puxo isso? Porque há uma discussão muito interessante na neurociência hoje de que a nossa tecnologia, ela andou e está andando muito mais rápido do que o nosso corpo está andando. Então a gente está com a mesma configuração física de 300 mil anos atrás, 400 mil anos atrás. Então essa falta de conexão humana, do calor da pele, principalmente a gente enquanto mamífero, ela não tá, a gente não se desfez dela. Então a ideia da crise que eu falei do fim, quer dizer, é você fugir para um mundo virtual, muitas vezes achando que está ali se fazendo bem, estou encontrando com os meus amigos e tal, mas esse vazio existencial que você não sabe de onde vem, talvez esteja porque você não está com outras pessoas. Porque é uma coisa basal de todo ser humano, o contato físico, né? Ter essa coisa, mesmo eu estando no mesmo ambiente, sem encostar em você, já tem uma Você está diferença. sentindo o meu calor. Tô sentindo o seu calor, já tem um outro tipo de contato, né? Mas eu acho que assim, esse lance do fim é engraçado, porque tipo, tem pesquisas e aí vocês vão ver as fontes aí. Os jovens, a geração Z, estão transando menos do que as outras gerações. A galera tá falando isso disso. dá um alívio, hein, mano? A gente que é Porque o casado, é muito mundo, bom né? ver isso. É bom, né? Você que é pai agora, Que né, fique filho? lá no Roblox, né? Por um bom tempo. Continua assim, molecada. Mas é muito louco, porque assim, as pessoas já rola. Eu acho que, pô, hoje tem o Discord, que é uma coisa que a galera se encontra, conversa pra caramba, tal, joga junto. Né? Já tem o lance do VR no VR Chat, mesmo sem estar VR, a galera jogando junto, se encontrando mais digital. Eu conheço muita gente que, tipo, tem amigos 100% da internet. E da internet, não é a internet, tipo, eu e você, Afonso, não, a gente se conhece da internet, mas a gente tá sempre junto fazendo alguma coisa, gravando, etc. Sim. A gente já foi jantar aquela vez e tal. Não, pessoas que eles nunca viram. E se encontra, sei lá, quando tem uma BGS, uma coisa assim, mas não faz questão de se ver. Pra mim isso é uma coisa meio doida, que pra mim, eu acho que pra nossa geração, né, um pouco assim, Sim. a internet sempre foi um fator catalisador, né? Porque a gente cresceu grande parte sem internet. Um pouquinho sem, claro. Pra mim, ela sempre foi um catalisador de contato social. Pra mim, pô, se eu tenho uma pessoa no WhatsApp, pô, vamos conversar pra, tipo, Você pô, tá socializando tô socializando, mas eu prefiro sair, tomar uma cerveja, conversar, e fazer... negar essa preferência que eu acho que é o problema. Que você falou, né? Mas você acho não que acha a que gente- vai ter uma porcentagem de gente que só vive assim e tudo bem? Entendeu? Mas não acho Já que vai tem, dar tudo bem. Já tem Eu isso, acho que eles já. estarão Não, mentindo eu acho para que a si gente mesmo. vai ter problemas, a gente, essas pessoas que são assim vão ter problemas elas, e é isso aí, Eu gente, acho que em algum entendeu? momento tem que não, filtrar isso, cada sabe? um tem seu problema. Uma Eu coisa- não vou falar, na minha época era melhor, né? Dar uma de Uma coisa boa que eu vi, por exemplo, tem um pouco a ver com isso, mas não tem total a ver, foi a coisa das lives na pandemia, né? De você fazer show para um público que tá do outro lado. E era uma coisa que eu totalmente não queria fazer, de jeito nenhum. Falei, mano, porque a presença do teatro, aquele fator mágico, né? Eu falei, Sim. não vou fazer nem fudendo, E assim. pra comédia é foda que você não tem um feedback da galera, né? E aí eu comecei a fazer porque um cara me ligou, falou, meu, minha esposa tá em depressão, tal, pelo amor de Deus, Rabin faz, tal, aniversário dela. Eu falei, mano, mas eu não tenho
nenhum show. Tem umas coisas que eu tô escrevendo de pandemia e tal. Daí fechei um valor baixo, assim, R$50 mil. Falei, vou fazer. É um show particular. Eu fiz. E aí quando eu fiz, eu online do outro lado e a família, tipo, num churras. Foi a primeira vez que eu fiz. E eles riram e eu conseguia ver aquilo através da tela. E aquilo alimentou a minha alma. Houve a experiência. O que eu quero dizer é o seguinte, acho que um dia, de repente, a gente consiga filtrar isso para fazer com que essa coisa virtual seja uma possibilidade de expansão e não uma limitação. Ou seja, isso propicia a gente a fazer contato com brasileiros que estão na China. Então, por que eles não podem sentar numa mesma mesa que você, mesmo estando na casa do cara? De repente, o amor da sua vida pode estar na Grécia, numa cidadezinha ali, e isso pode tornar mais possível essa experiência, e não uma coisa de limitar você de ver o seu vizinho porque você vai se encontrar no VR com ele. E olha, Eu acho que vai ter problemas, assim, sacou? Tipo, porque é isso, o corpo não está acostumado a viver de certo jeito, mas eu acho que faz parte, sabe? Sim. Da evolução humana, da gente como cultura. Assim como todo passo que você disse naquela hora, né? Toda evolução tecnológica, todo passo que rolou, teve um movimento contra, teve um, sei lá, um ônus, né? Teve uma coisa que, tipo, não era legal pra época, entendeu? Então, eu acho que é isso, sabe? Eu acho que pode ser uma coisa, tem muita coisa a agregar, positiva, né? Eu acho legal, cara, eu acho legal. Eu acho o metaverso uma bosta atualmente, mas eu acho que é uma bosta que promete muita coisa, com potencial, entendeu? Tipo assim, o que eu acho ridículo do metaverso, que eu acho que nunca vai ficar muito bom, a menos que a gente queira ir pro caminho das distopias cyberpunk. Sim. É comprar lote. Você viu que tem gente que compra terreno digital, Tá rolando, o cara compra roupa digital, tipo, mas o NFT tá aí pra contradizer, talvez. Mas será que funcionaria, por exemplo, você testar um sistema político no metaverso? Eu acho que essa é a parte legal. Tipo, a gente às vezes vive no metaverso como a gente vive aqui, tá errado. Tem que estar comprando roupa. Vamos entendeu? criar uma Tem que estar comprando utopia lote. pelada. Vamos testar. Nudismo Como seria, digital. exatamente, o nudismo digital. Boa, quero testar. Como seria, entendeu? Se todo mundo... vamos testar isso aí também. Pronto, seria Isso é ótimo. interessante. Apoiamos o nudismo digital, então. Acho que é um dos aprendizados. Bota, sei lá, vamos botar o Cabo da Ciolo presidente no metaverso, pra ver o que acontece. Graças ao Pixel. Será uma puta Que merda? vai... Glória ao Mark Glória. Zuckerberg. Antes de ser Ao presidente, prove que você é um bom presidente no metaverso. No metaverso. Porra, puta Um saída. pequeno case. Adorei essa conversa. Aprendi, inclusive, talvez, não sei se é uma lição. Eu tirei essa lição com a história do Rabinho, do show que ele fez lá pra ajudar. Que a melhor droga é o sorriso. Olha, que bonito. sei. Quem sabe. Quero agradecer vocês aqui por participarem e terem sobrevivido à presença do Fantasticron, que é sempre muito perigoso. Eu quero que vocês lembrem, o pessoal que está assistindo a gente, como é que continua a conversa com vocês nas redes sociais e quem sabe no metaverso aí. Vamos começar com o Zeluni? Opa, o meu metaverso aqui, a gente vai na geral ali? Pode ser Ou na aqui geral. na minha? Aqui. Na minha. Ali. Direito, vamos lá. Bom, você me encontra no metaverso, brincadeira. Nas redes Tá vendendo um sociais. terreno lá, Tô vendendo um Fiat Maré Turbo no metaverso. Acesse lá, rebaixado. Brincadeira, gente. Me encontra nas redes sociais como Zeluni. O canal Zeluni voltou agora, meu canal, inclusive. Legal. Tem meu canal do podcast também, que em breve o Afonso estará lá. Estarei lá. Que é o Pode Sim Podcast. Mas se você pesquisar Zeluni nas redes sociais, você vai encontrar lá. Meu Instagram Zeluni, Twitter Zeluni, canal Zeluni. E é isso aí. E espero que você se divirta muito nas minhas redes sociais. Tem bagunças e reflexões. Excelente, como tivemos aqui. Flávia Gazi. Vamos lá. Olá, meu nome é Flávia Gazi. Gazi é G-A-S-I. Você me acha tudo @Flávia Gazi. Isso. Inclusive a minha loja para você encontrar meus livros e meus quadrinhos. flaviagazi.com.br/loja. Eu acabei de ganhar meu primeiro prêmio como quadrinista independente. Eu tô muito Olha feliz. ela aí! Vai lá e compra então, tá? Pra você Parabéns. poder ter. Obrigada. Excelentíssimo. Fábio Rabin. É isso aí, é Fábio Rabin. Então, nas redes todas, eu tô sofrendo aquele velho conflito do humorista de meia idade. Ou seja, eu tenho um público que não costuma se inscrever no YouTube. Então, eu tô há 1 ano com 930 mil inscritos. Ah, que Eu sacanagem. preciso chegar em 1 milhão, eu quero que você me ajude. Tô aí com filmes saindo aí, então me assista em filmes, vem me ver no teatro, assiste no YouTube, se inscreve no canal, tamo junto, foi um prazer, sou muito fã Poxa, de obrigado. vocês aqui do Omelete, acompanho pra caramba, foi muito legal estar aqui e conhecer vocês também, vocês são demais. Prazerzão. Vou Poxa, acompanhar obrigado, mais. gente. Rabin, Tamo junto. Gazi, Zeluni. E vocês aí, Foi um prazer. eu sou Afonso Solano, a gente se vê na semana que vem no